Quem ganharia na porrada? Elefante do PHP do Postgres. A gente vai responder essas perguntas hoje e muito mais. A gente vai fazer... Nossa, essa ideia é muito boa. Tier list de mascotes de projeto de software. Mas quais deles ganhariam numa briga? É isso aí, pessoal. Coitado do caranguejo do Rust. Vocês acham que o caranguejo do Rust não consegue? Acho que o caranguejo do Rust, ele ia ganhar pelo menos do rato do Gol. Capetinha do BSD provavelmente ia chegar longe no torneio. O rato todo doente de mascote é o Gol, eu acho. Esse rato aqui, né? Último tier fácil, né? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso semana que vem, pessoal. Sejam bem-vindos. Essa é a Tecnologia de Classe. Então, trouxe algumas notícias curtinhas aqui. Trouxe um bloco de notícias sobre IA, e eu já vou falar isso aqui, perguntar para vocês que estão aqui ao vivo, e daí quando for pro YouTube, fazer essa pergunta pro pessoal do YouTube. Vocês estão cansados das notícias de IA? Porque essa semana tá saindo várias notícias e discussões sobre IA que eu considero que são importantes, tá? Mas me parece que vocês estão cansados desse assunto, porque os vídeos não engajam muito, as pessoas não colocam tantos comentários, e no geral... Pode ser também que vocês não gostem muito da minha opinião sobre IA, porque eu sei que eu tenho algumas opiniões que não são... que às vezes não são populares. Mas fica a pergunta, mas eu tenho que trazer mais assuntos, porque o pessoal não para de falar disso, e hoje tem uma notícia que eu vou coringar. Pelo menos, se a gente vai tirar isso, vai ter uma coringação. Mas eu realmente acho que... o Mago Vermelho falou, eu estou um pouco cansado. Eu acho que o pessoal tá um pouco cansado. É porque o hype já passou, mas enfim, o hype passou... Mas tu tem razão, Potter, o hype passou, mas a tecnologia só tá evoluindo. A gente tá na parte da curva, provavelmente, em que agora a gente não tá mais no hype, a gente tá só na tecnologia de verdade, o que ela tá fazendo, né? Tô curtindo porque tá acontecendo cada vez mais coisas bizarras e não chega a notícia aqui. Tu diz assim, não chega no Teclas ou no Brasil, no geral, ou em ti? E eu sinto que, exato, alguma coisa muito grande, a decorrência muito grande de alguma coisa vai acontecer. Eu acho que é parecido com aquela questão das redes sociais e fake news, né? Esse termo que eu uso bastante, mas é um termo meio estranho. Mas a questão da desinformação e dos movimentos que o pessoal chama de extremistas na internet, dos movimentos negacionistas, todos esses termos eu acho complicados, mas por essa questão das fake news explodindo nas eleições, assim. E daí a gente tendo Trump, Brexit, Brasil aqui, Bolsonaro, eu acho que a IA vai ter um momento, assim, de virada e que isso vai acontecer. Então, mas vamos para as notícias. Essa aqui eu botei recapitulando, porque essa notícia eu já trouxe há um tempão atrás na live. Eu nem sei se tem no YouTube o corte específico dessa notícia, mas tem no canal de arquivo de lives, que não sei se vocês sabiam, tem um canal onde eu arquivo as lives com um pouquinho menos de edição, não tem as thumbnails, não tem, às vezes, descrição, outras coisas, mas tem as lives inteiras lá. Que se vocês forem no perfil do canal no YouTube, vocês acham esse canal também. Eu trouxe uma notícia que era assim, trabalhadores do Slack, e inclusive eu acho que a Mozilla estava envolvida, a questão do ativismo da Mozilla envolvida nessa questão, trabalhadores do Slack estavam fazendo um protesto sobre a questão de que o Slack deveria, por padrão, implementar criptografia ponta a ponta dentro. E na época, eu acho que até eu vou me fazer uma crítica à maneira que eu reagi a essa notícia, porque eu falei assim, pessoal, o Slack ele é uma plataforma fechada, provavelmente a plataforma é dona dos dados, eles vão fazer o que quiser e reclamar disso, é ok, mas provavelmente vocês não vão conseguir nada. Mas eu acho que eu deixei fora uma dimensão importante disso, que é o que essa notícia vai trazer. E daí eu vou ler essa notícia aqui e daí provavelmente vocês vão notar essa dimensão que eu deixei de fora por talvez não levar tão a sério essa questão ou não tratar tão a sério a questão do pessoal protestar o Slack ali naquela questão, por causa disso que eu tô lendo aqui agora, tá? Então, grandes empresas estão utilizando ferramentas para monitorar comunicações entre funcionários em aplicativos como Slack, Microsoft Teams e Zoom. As organizações têm utilizado o eDiscovery, uma IA da startup Aware, para avaliar de forma anonimizada o sentimento de funcionários em tempo real. No entanto, o software também pode identificar comportamentos como bullying, assédio e discriminação, apontando os funcionários nesses casos. As empresas alegam que a tecnologia é usada principalmente para governança, risco e conformidade. A aplicação da IA para monitoramento de funcionários é uma área em expansão, mas levanta preocupações sobre privacidade e o potencial para criar um efeito inibidor sobre a liberdade de expressão no local de trabalho.
tá? Não trouxe a notícia inteira para ler, porque eu acho que o que é mais interessante é a gente falar da implicação social disso, como isso afeta o Grêmio. Porque olha só, então, para fazer a crítica do que eu falei ali antes, dizer para as pessoas, vocês têm que se ligar que o Slack é uma plataforma proprietária e não tem como o Slack ser esse lugar aí, porque eles querem ganhar dinheiro, eles querem usar os dados de vocês e tal, beleza, isso é um aspecto. Mas a pessoa tem a oportunidade, digamos, de trocar do Slack e usar o Rocket Chat, que, por exemplo, é um que é brasileiro e é open source, um clone do Slack. Ou até usar o Matrix, né, que é um aberto, e continuar no mesmo emprego, porque, na realidade, a pessoa tem que usar o lugar que o emprego dela fala para ela usar. E daí agora começa a ficar mais claro isso, que se as empresas não te derem isso, e obviamente elas não vão, porque elas estão literalmente não servindo os funcionários que estão usando, elas estão servindo o chefe que está contratando o Slack para a empresa, né? Se tiver a oportunidade de fazer monitoramento da eficiência dos funcionários, eu vou usar o termo bem-estar, mas eu acho que é o termo errado, mas do bom funcionamento dos funcionários dentro da empresa, usando essas ferramentas, obviamente eles vão curtir isso. Então isso aqui é mais interessante, eu acho, também porque a gente traz para a perspectiva do funcionário de TI, uma coisa que já tem acontecido, inclusive eu acho que eu nunca trouxe em live, mas alguém me passou no Insta um vídeo muito interessante que mostrava, por exemplo, não sei se era especificamente Starbucks, mas era um dos cafés tipo Starbucks, lá nos Estados Unidos, em que eles usavam visão computacional e IAs para medir a performance dos funcionários em tempo real. Então daí mostrava no vídeo assim lá a pessoa botando o copo de café, botando o café em cima, acionando a máquina e tal, fazendo lá, caiu o café, mexia, entregava e daí dizia a métrica assim, esse tempo aqui foi bom, a pessoa fez certo, ela fez tal coisa errada e tal. Transformando o local de trabalho cada vez nessa linha de montagem e tal, tipo, vocês lembram do Charlie Chaplin lá fazendo a crítica à linha de montagem, né, no período da industrialização ali do Reino Unido, mas agora fazendo isso de uma maneira bem mais moderna. E daí, com essas ferramentas, até o teu chat do Slack ali, que tu tá, tô trocando piadinha com meu amigo, não sei o que, com meu colega de trabalho, né, mas enfim, pode ser amigos. Tô trocando piadinha, estamos falando sobre trabalho e tal, daqui a pouco teu chefe vai dizer, a equipe está batendo papo demais e o tempo de resposta médio quando acontece um pedido de ajuda está 2 minutos abaixo da outra empresa lá. E daí eu gosto que ele fala aqui do efeito inibidor sobre a liberdade de expressão, porque isso é uma coisa que é uma crítica que eu acho que é muito boa a gente fazer a esse pensamento meio liberal raso, que é essa questão de tipo assim, quem inibe a tua liberdade de expressão é o governo. São instituições maiores e tal. Existe uma conspiração da esquerda woke para acabar com a liberdade de expressão. Na realidade, a liberdade de expressão ela não é uma regra divina, ela não é uma coisa que todos nascemos com a liberdade de expressão e a gente pode fazer ela. A liberdade de expressão ela é uma função do contexto social que tu tá. Algumas coisas tu vai conseguir dizer, algumas coisas tu não vai conseguir dizer. E esse contexto social que é de uma empresa, onde na realidade tu está numa hierarquia sendo um trabalhador, que tu não tá no topo da hierarquia, na realidade tu está bem abaixo da hierarquia, né? Tu pode até ser um gerente, daí tu vai estar melhor. Mas se tu tá trabalhando lá e você é um peão na empresa, a liberdade de expressão ela não é uma preocupação do teu chefe e inclusive quando ela ficar no caminho de tu gerar mais valia pro teu chefe, ela vai embora rapidinho. E é isso que tá sendo mostrado aqui. Então eu achei interessante pra gente pensar isso, fazer a autocrítica que quando eu falei originalmente do Slack, tipo, obviamente, gente, pra que vai protestar? O Slack é uma plataforma fechada e eles podem botar o que eles quiserem, eles não vão botar a criptografia. Eu fiz a crítica meio do pessoal do software livre, que é meio rasa, assim, de que tipo, não, só troca tudo pra software livre, mas eu posso entrar na empresa que eu tô procurando emprego e dizer assim, pessoal, vamos sair dessa plataforma Slack que é proprietária porque o Rocket Chat é melhor, daí o chefe vai dizer, não só tipo, cala a boca porque aqui não existe liberdade de expressão, eu sou teu chefe, mas assim, o Rocket Chat vai ter suporte a essa ferramenta de monitoramento para eu tirar o máximo de produtividade de vocês? Acho que não. E outra coisa, quando eles falam bullying e assédio e discriminação, tipo, muito maneiro, essas ferramentas vão estar impedindo comportamentos tóxicos, vão criar um ambiente de trabalho melhor. Mas será que ela também não vai estar procurando organização sindical? Será que ela também não vai estar procurando, falando mal de uma atitude que o chefe fez? Será que não vai estar procurando os empregados tentando ter solidariedade um com outros quanto a questões ali de classe contra o chefe? Será que ela não poderia procurar isso? Poderia, né?
E a gente sabe que ela também vai procurar isso. Então, é extremamente importante a gente pensar, como a gente estava falando agora há pouco, da questão das coisas que a IA vai causar. A IA está começando a causar isso. Ela está começando a causar, que nem eu disse, tem um livro que eu sempre recomendo para vocês, dessa vez não é Colonialismo Digital, é o Realismo Capitalista do Mark Fisher. Por mais que esse livro ele não tenha exatamente a mesma linha política que eu tenha, que eu acho que o cara ele é lá da Europa, então ele tem uma linha política talvez um pouco menos radical que a minha e tal. E eu digo isso porque ele faz uma crítica muito boa de uma coisa que ele chama do stalinismo de mercado. E é isso que eu não gosto, né? Porque é aquela crítica burra da União Soviética de que tudo era uma burocracia e é por isso que não funcionou. Ele faz um pouco essa crítica, mas o que ele diz? Na realidade, ele diz que a sociedade capitalista criou por meio de algoritmos e por meio da gente, nós mesmos ser o nosso patrão, a gente cobrar a nossa produtividade, a gente se inserir nessas plataformas e algoritmos. O mundo capitalista moderno, o capitalismo tardio, criou este burocratismo, esse stalinismo, eu tô fazendo aqui e tal, porque na real eu sou um stalinismo, olha aqui o meu bigode, tá? Mas criou esse stalinismo de mercado, que ele diz, que deixaria qualquer liberalzinho leitor de Hannah Arendt dizendo que ele tá vivendo sob uma ditadura. Sim, tu tá vivendo sob a ditadura do capital. E eu acho que essas notícias aqui mostram como a tecnologia, junto com o capital, junto com esse desenvolvimento do capitalismo, cria essa sociedade de repressão que o pessoal diz que é o 1984, que é o comunismo e tal. Não, a gente tá vivendo nisso, sabe? E com a diferença que vai ter gente que vai defender que, na real, isso é a liberdade de verdade, que o teu chefe tá certo, que o teu chefe tem um direito constitucional de, de te oprimir dessa maneira. Não é oprimir, porque ele está te pagando. Eu sou muito esperto, sou um liberal. É isso, deixa eu ler aqui o chat. Apareceu um pra mim verificando pela câmera de segurança se o funcionário estava na baia do escritório trabalhando ou não produzindo. É exatamente isso que eu tô falando. São ferramentas de proctoring, às vezes eles chamam, que a gente via elas antes, por exemplo, pra questão de fazer a prova online. Aí tu quer filmar que a pessoa tá sempre ali. Ou fazer a avaliação de empreso, que isso é uma coisa que é muito distópico, mas, por exemplo, eles às vezes fazem coisas que os presos têm que ir lá pra ver como é que eles estão e tal, só que não é uma pessoa que vai lá, não, eles vão só numa máquina e tal, e fazem por videoconferência, isso. Todo esse tipo de coisa. É tecnologia sendo usada pra quê? Pra criar a distopia que a gente sabe que a gente vai viver um dia. Ou eles vão te demitir e dizer, te demitimos porque você não tem perfil... Isso é bom também. Segundo o Slack... Isso é muito bom, o modelo é anonimizado, né? Segundo o Slack, não tem porquê, mas tá dizendo aqui que você não tem o fit cultural. E o algoritmo tá certo, tá ligado? Porque ele é um algoritmo, ele não é um humano que tem erros. O algoritmo nunca erra, gente. O algoritmo disse o quê? Você não tem o fit cultural. Por que será? Será que é porque eu uso uma camiseta da Soberana e às vezes eu falo que o patrão tá nos abusando? Não, tu não tem o fit cultural. Tu não tem o fit cultural. Mas enfim, essa era a primeira notícia. Então, essa aqui tem um pouco a ver também. E eu pensei em trazer pra gente ler ela. Porque essa vai ao contrário, ó. Isso aqui é o que uma legislação legal, de novo, no capitalismo, né? Pô, vamos pensar em algumas coisinhas que a gente poderia lutar pelo direito do trabalhador aqui. Novo projeto de lei da Austrália garante aos trabalhadores o direito à desconexão. Com a regra que busca promover o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, funcionários poderão ignorar ligações e mensagens fora do expediente, uma situação muito comum no setor de TI, sem temer represálias. Empresas que violarem a norma poderão ser multadas. A lei também prevê a pena de prisão para chefes que o descumprirem, mas essa parte deve ser vetada no texto final. Achei que era. Na China podia ter, né? Mas enfim, na China tem toda a problemática do pessoal trabalhar demais também lá. Mas a gente pode sonhar. A gente pode sonhar. Na República Socialista do Brasil, a gente pode sonhar com isso. A gente vai sonhar muito mais alto quando tiver a República Socialista, tá? Não se engane, eu só quis fazer uma piadinha aqui. Mas então, essa aqui é uma Breaking News CNN. Vamos ler. Direito à desconexão faz parte de uma série de alterações às leis de relações trabalhistas propostas pelo governo federal. E daí eu achei interessante isso, porque eu não entendo muito de política australiana. E tem um canal que geralmente fala da Austrália, que é aquele canal que tem, tipo... Que tem as meninas que parecem umas âncora de jornal, e delas leem uns textos e tal, e elas sempre fazem as piadinhas, xingando o governo da Austrália, elas sempre fazem as piadinhas com a calculadora, e dizem que o governo conservador lá vai gastar coisa demais, e que... Vocês lembram disso? Eu esqueci o nome.
Boy Boy é australiano também, né? Mas tem um canal que faz umas críticas lá sobre o governo da Austrália, tá sempre falando que o governo conservador quer meter carvão em tudo quanto é coisa, que o governo de esquerda é conciliador pra caralho. Mas eu não entendo muito sobre política da... Na edição eu vou mostrar o canal delas aqui do lado, que eu esqueci o nome. Mas eu não entendo muito da política da Austrália. Mas me parece que isso seria o quê? Uma medida do governo trabalhista lá, Labour, vamos ver, eu me pergunto. E antes da gente entrar nessa notícia, perguntar pro pessoal no chat. Vocês têm histórias disso acontecer? De o trabalho invadir fora do tempo de vocês? Porque eu acho que na TI isso é uma coisa que é muito mais the juice media, exato. É boa. Leican X falou que no campo da contabilidade era muito comum. Eu acho que nos trabalhos mais que o pessoal chama colarinho branco, provavelmente esse nome não é muito bom, né? Mas basicamente os trabalhos onde tu tem que ficar disponível, tu tá trabalhando com cliente, tu usa muito computador e tal, já virou comum a expectativa de tu estar ligado 100% do tempo, né? Porque não é a mesma coisa, tipo, por exemplo, se tu trabalha com atendimento numa loja, não vão te ligar, eu imagino, depois do expediente. Tu sai do expediente, tchau, tchau e benção. Professor leva uma camaçada de prova pra corrigir em casa, beleza, tem isso. Mas eu sinto que depois da pandemia, e daí perguntando, vou ler os relatos de vocês, isso ficou muito agravado, porque eu trabalhei de casa na pandemia, um baita privilégio, foi uma coisa boa, eu não estou reclamando disso, mas não dá pra negar que existiu um movimento de a gente trocar essa conveniência de não ter que ir até a sede por uma disponibilidade maior do trabalho, onde a gente estava basicamente muito mais disponível, porque o chefe ia te mandar a mensagem às 7, às 8, aconteceu uma coisa aqui, vamos lá. A gente às vezes, a gente mesmo começava a trabalhar em horários esdrúxulos, porque a gente tinha que fazer as horas e tipo, beleza, mas o que mais eu vou fazer? Tô aqui em casa. E sim, e quem trabalha com freela ou PJ, essas coisas, sabe que às vezes o cliente quer um negócio no momento e tal, e tu acaba fazendo. E como? Trabalhava no Banco Roxo e era o WhatsApp da empresa apitando todo final de semana. Interessante isso, hein? Como diria o Luigi, aquele banco que é só feito de pixel. Acho que isso é a realidade na maioria das profissões hoje em dia. Pode ser, eu acho que se tu não bate ponto, entrada e saída e trabalha com o público, provavelmente o teu chefe vai estar querendo puxar teu tempo que tu estaria em casa. Tem professor que recebe dúvida de madrugada, pode ser foda a ansiedade e o FOMO e ir atrás saber como as coisas estão, o cérebro tá assim, exato. É mais aquela questão assim, tipo, eu não tenho a obrigação de fazer isso, mas sei lá, o chefe mandou uma mensagem dizendo, deu ruim, e daí tu vai não responder? Será que caiu o servidor da empresa? O que tá acontecendo, sabe? É complicado. Designer tem muito disso, mas meu patrão é muito consciente e não me faz trabalhar de madrugada, só pra constar. Pô, legal. Muito obrigado pelos subs. Boa noite. Primeira vez ao vivo, sempre assistindo no YouTube. Agora tô conhecendo a Tati. E aí, Emazolini, muito obrigado. Sempre achei que a Austrália era um local onde que ficava nos Estados Unidos e não no país. Não só é um país, como é um país bem grandinho até. Um thick boy. Valeu, Unmaniac, por dar um gift pro Esper. Pô, muito obrigado. E valeu, Lucas da Meiota, pela coisa. Tá, mas então, já baseado nesses relatos que a gente tava vendo, das pessoas até dizerem assim, a gente se sente obrigado a fazer isso. É interessante que haja uma lei exatamente para ser aquela coisa assim de quem tem que bater ponto na empresa, por exemplo, já deve ter visto isso, que é tipo assim, não tem bater errado ponto, ou mentir o ponto e tal, pelo menos não deveria ter, porque pode dar problema para a empresa se as pessoas estiverem batendo ponto errado, se as pessoas estiverem fazendo fora de horário e tal, esse tipo de coisa. Então, quando tem uma lei explicitamente regulando sobre um negócio, isso até facilita para a própria empresa lidar com essas situações. Porque o funcionário diz, tá na lei, não posso fazer. A empresa diz, tá na lei, não posso fazer. Aí, se um gerente lá quiser fazer isso, porque ele tá fora da casinha, se algum chefe ali decidir fazer isso, é só, não, tá na lei, o RH vai dizer, não dá pra fazer. O RH não é o maior amigo de todos, não é a pessoa que sempre vai estar lá. Na real, o RH trabalha para a empresa, né? Mas o RH vai poder te ajudar nessa questão. Acho que isso é bem importante. Vamos ler a notícia, então. Breaking News CNN. A Austrália vai introduzir leis que dão aos trabalhadores o direito de ignorar chamadas e mensagens injustificadas de seus chefes fora do horário de trabalho sem penalização, com potenciais multas para os empregadores que violarem a regra. Outra coisa que eu lembrei ainda, só para interromper o react de texto aqui. Quando a gente viu o vídeo do John Oliver, e esse não tá no canal, mas eu recomendo vocês verem o vídeo dele falando sobre as empresas tentando destruir os sindicatos lá nos Estados Unidos. Uma das coisas que os sindicatos pediam lá, e as empresas não queriam para, por exemplo, varejo, era que se a pessoa trabalha numa daquelas lojas gigantes de varejo, e ela é responsável por um setor, as pessoas não poderiam pedir para ela fazer coisas no outro setor.
E isso parece idiota, as empresas diziam, mas isso é uma coisa que, tipo, isso permitiria a nossa loja dar um melhor atendimento, o cliente sempre em primeiro lugar, mas isso é foda, porque basicamente isso causa uma situação nas lojas onde eles podem deixar uma pessoa cuidando de um espaço absurdo. Onde eles podem fazer uma pessoa ter várias funções, ter acúmulo de funções e tal. Então era uma pauta que os sindicatos pediam e as empresas, tipo, não, por favor, não deixe. Então isso me lembra um pouco isso, sabe? Que é tipo, é bom a gente codificar essas coisas exatamente para já coibir o abuso na raiz, sabe? Ideal. O direito à desconexão faz parte de uma série de alterações às leis de relações trabalhistas propostas pelo governo federal ao abrigo de um projeto de lei parlamentar que, segundo ele, protegeria os direitos dos trabalhadores e ajudaria a restaurar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Leis semelhantes que novos funcionários de direito de desligar seus dispositivos já estão em vigor na França, Espanha e outros países da Europa. A maioria dos senadores já declarou apoio à legislação, disse o ministro do Trabalho, Tony Burke. Então, é ministro do Trabalho... Ah, não, ele é ministro do Trabalho, não é o primeiro-ministro trabalhista, eu queria saber, mas enfim. Do Partido Trabalhista, ele é do Partido Trabalhista. Ajuda se tu ler o texto pra frente, Lucas. De centro-esquerda em um comunicado de quarta-feira, 7. A disposição impede que os funcionários façam horas extras não remuneradas por meio do direito de se desconectarem de contatos não razoáveis fora do expediente. Esse não razoável que é o estranho. Mas eu acho que sim, razoável assim, tipo, literalmente está pegando fogo no servidor da empresa e você é a única pessoa, você vai receber esse contato e daí você vai receber hora extra, né? O que estamos simplesmente dizendo é que alguém que não recebe 24 horas por dia não deve ser penalizado se não estiver online disponível 24 horas por dia, disse o primeiro-ministro Anthony Albanese aos repórteres na quarta-feira. O projeto deverá ser apresentado ao parlamento ainda essa semana. O projeto de lei também inclui outras disposições, como um caminho mais claro do trabalho temporário para o trabalho permanente e padrões mínimos para trabalhadores temporários e motoristas de caminhão. Interessante, pô. E daí a gente tem que lembrar, eu não sei como é que foi na Austrália, mas no Canadá, os motoristas de caminhão, que nem aqui no Brasil, pararam os caminhões, foram pra cidade tocar buzina lá. Claro que no Canadá teve uma sinergia bizarra ali com a extrema-direita, os caminhoneiros, mas só para vocês se ligarem, ó, essa classe fez greve, que é uma classe importantíssima aqui no Brasil, e demandou essa questão que faz todo sentido da qualidade de vida deles, do trabalho, do balanço vida-trabalho e tal. Alguns políticos, grupos patronais e líderes empresariais alertaram que a disposição do direito à desconexão era um exagero e prejudicaria a transação para o trabalho flexível e teria impacto na competitividade. Vai falir a Austrália se não puder ligar às 11 horas da noite para o trabalhador. Vai falir, não tem jeito. E sempre lembrando, as crianças, elas gostam de trabalhar nas fábricas e, além do mais, apenas suas mãos pequenininhas conseguem chegar dentro das engrenagens e arrumar. E seria uma maldade não deixar elas poderem fazer o trabalho, porque elas claramente vão conseguir conciliar essas 14 horas de trabalho com o tempo que elas precisam se desenvolver como crianças. E se a gente proibisse as crianças de trabalhar, o capitalismo iria colapsar e todos viraríamos uma grande vuvuzela. Foi mais ou menos isso que os capitalistas disseram naquela época. Os Greens, da esquerda, que deve ser o Partido Verde, que apoiam a regra e foram os primeiros a propô-la no passado, disseram que foi uma grande vitória para o partido. Um acordo foi alcançado entre o Partido Trabalhista, partidos menores e independentes para apoiar esse projeto de lei, disse o líder dos Greens, Adam Branch, no X. Os australianos trabalham em média 6 semanas de horas extras não remuneradas a cada ano, disse Bentz. Isso equivale a mais de 92 bilhões de dólares australianos em salários não pagos em toda a economia, acrescentou. Esse tempo é seu, não do seu chefe. Isso aqui é bom, porque a gente estava estudando salário, preço e lucro, né? Que inclusive a gente estudou com o pessoal lá do Discord, a gente discutiu, mas é um texto legal, tipo, não é super fácil de ler, mas eu acho que é um texto bom para quem quer entender a dinâmica da mais-valia no capitalismo, o Marx explicando, tipo uma palestra lá. O Marx explica que é exatamente daí que o patrão tira o seu lucro. Ele não tira o seu lucro de vender mais caro uma coisa, de ser espertão e adentrar no mercado e tal. Isso tem a ver com a dinâmica do capitalismo, isso tem a ver com o desenvolvimento das forças produtivas, mas o lucro do patrão vem do quê? De fazer tu trabalhar mais do que ele vai te pagar e não te pagar esse trabalho. Tu trabalha basicamente para se sustentar e o patrão te paga o necessário para te sustentar, mas tudo que tu gera mais, todo esse tempo que tu trabalha mais é roubado de ti, o patrão não te paga isso. E aí, literalmente, isso que eles estão dizendo, ó. Toda vez que eles fazem tu trabalhar mais do que tu devia, eles estão deixando de te pagar. E isso é uma questão interessante, que às vezes a gente pensa que direito trabalhista seria só aumento de salário. Seria só redução da jornada de trabalho. Embora, é isso que eu tô querendo dizer. Às vezes a redução da jornada de trabalho, mesmo que é uma jornada de trabalho escondida, que nem essa, é uma coisa que tá aumentando, né, o direito à vida da classe trabalhadora. O direito à sobrevivência da classe trabalhadora. Vamos ver aqui, ó. Negentropy Bean falou: pior que eu tô fazendo estágio na prefeitura, no núcleo que está do lado do núcleo de saúde do trabalhador, e a primeira coisa que meu chefe me pediu foi o telefone para colocar no grupo de WhatsApp. Onde eu trampo é assim, CLT, bato ponto e o cara da RH diz que é pra ignorar as mensagens do chefe fora do expediente e não responder. É isso aí, pô. RH bom esse. RH, nunca falei mal do RH.
Inclusive, o RH da minha empresa é muito bom, tá? Um beijo aí pro RH da minha empresa. Nunca critiquei nenhum RH, tá? Só às vezes. Vocês nunca. Sei lá, esse tipo de lei é importante, mas não sei se funciona, porque o chefe demite a pessoa dando alguma desculpa qualquer. Mas então, Xandas, isso é interessante. É por isso que sempre existe uma dinâmica da luta de classes de quem tá com mais força no momento, quem tá podendo exigir. No mercado que os trabalhadores estão com um exército industrial de reserva muito, muito grande, onde os salários deles estão precarizados e eles estão precisando de qualquer emprego porque não estão conseguindo, mesmo que tenha lei, tu vai dizer, ok, não vou responder as mensagens. E daí o chefe vai pegar, vai tirar um dado do cu da inteligência artificial deles que faz a avaliação e vai dizer, você não tem o fit cultural e vai te demitir, vai botar outra pessoa no lugar. Agora, se nos momentos que a gente consegue avançar com a classe trabalhadora, é bom fazer isso. Que, de novo, vocês estão ouvindo a live do comunista maluco. É suficiente só avançar de pouquinho em pouquinho para derrubar o capitalismo? Não, mas é importante a gente fazer essa análise. Que quando o trabalhador consegue avançar, ele tem que avançar. E quando está no momento de crise e a burguesia está com muita força e tem um exército industrial de reserva grande, ou seja, muita gente desempregada, o trabalhador se ferra e não consegue exigir essas coisas. Quando a empresa coloca um notebook na tua responsabilidade ou qualquer outro equipamento que você leva para casa, acabou o sossego. É verdade. As crianças yearn for the mines. The children yearn for the mines. A Austrália vai capotar. Aqui no Brasil isso pode dar problema. Se você comprovar esse tipo de assédio na justiça do trabalho, pode conseguir uma indenização. Que bom. Isso é interessante também, porque eu imagino que no Brasil, tendo o CLT, é mais fácil de fazer isso. Talvez o PJ consiga comprovar no Justiça do Trabalho e fazer, mas isso não vai impedir os chefes de tentarem, eu acho. Então é outra vantagem de tu estar CLTzado. Pô, tem uma ideia que eu tenho que eu não sei se já existe, mas espero que sim, que é o apoio a pessoas PCD e neurodivergentes dentro da empresa com suporte de psicólogos de qualidade. Não, isso tem, e várias empresas deveriam fazer isso e não fazem. Inclusive, eu lembro que faz um tempo atrás, inclusive, logo quando eu comecei o canal Teclas, já foi no meio do ano passado, que tem um menino que trabalha num banco, né? Não vou expor o nome na empresa, mas ele falou que uma das brigas que ele tem lá dentro é pelo direito das pessoas PCD e neurodivergentes que tem que ser acomodadas para conseguir trabalhar, e ele, inclusive, é PCD e tá tendo bastante resistência lá. O Toby sempre foi o melhor aliado dos trabalhadores do The Office. O Toby é muito bom o fato de que, tipo, a série bota na perspectiva... Quem não viu The Office, né? Essa é a referência do The Office. Coloca o Michael como o personagem principal, mas claramente o Michael é um cara muito chato. Na primeira temporada, o Michael é malicioso mesmo. Ele é um cara tóxico pra caralho. Na segunda, terceira e tal, eles deram uma segurada ali e ele é fofinho, ele é uma boa pessoa... e que só é mal ajustado, e ele é um pouco chato e tal, mas na primeira ele é muito desgraçado. E o Toby, que é o RH, tá sempre tentando conter os excessos dele, embora o Michael mostre ali, não, o RH trabalha pra mim, e volta e meia ele acaba ganhando nas disputas, né, do Toby. E o Toby é visto como o Michael, como esse grande vilão, por só querer que ele haja como um chefe deveria agir, né. Mas enfim, The Office é uma baita crítica social, é bem legal. Tá doido, na primeira é uma tristeza, exato. Eles perceberam que era melhor ter o Michael como um chefe bonzinho, inclusive meio realismo capitalista isso, né? Tu tem que ficar amigo do teu chefe. Ainda bem que mudaram o personagem, né? Lá pro final eu odiava o Toby. E é engraçado, porque o Toby, ele é uma pessoa normal. Só que o Michael fica assim, tipo, puta que pariu, lá vem esse Toby, esse desgraçado. Mas ele é só um cara normal. Mas é isso aí, acabou essa notícia. Deixem aí nos comentários, YouTubers, o que vocês acham disso? Seu chefe já chamou vocês? Vamos tentar um formato diferente aqui de abrir a discussão. Porque eu acho que é interessante. Eu acho que esse vídeo vai bem no canal porque o pessoal gosta muito de coisas do mercado de trabalho. Legal, Chicrinha, tu pulou a primeira temporada. Não é horrível, é maneiro, mas o Michael, ele é uma pessoa horrível na primeira. Ok, antes de eu entrar no bloco de inteligência artificial, que eu vou coringar um pouco, quem tava aqui na live de terça-feira viu que a gente fez uma... ali on the fly, né? Durante a live. On the fly é coisa de programador. Quem é dev sabe. A gente fez ali on the fly uma parceria com o pessoal do Instituto Aaron Swartz, o menino Tell Me Why, que talvez esteja no chat aí. Eu tô fazendo aqui uma divulgação pra eles, que eu acho que vai caber bem aqui na live pra gente fazer isso, porque é um curso de Python, tá? Um curso de introdução à lógica de programação com Python. É um curso gratuito de programação de Python. O menino que segue aqui as lives, em parceria com o Instituto Aaron Swartz. O Theo já seguia o trabalho aqui há um tempão, mas eu fiz um vídeo que, modéstia à parte, ficou bem legal, falando sobre a história do Aaron. Quem não viu no YouTube, dá uma olhada. Vou colocar aqui quando sair o corte no YouTube. E ele vai estar oferecendo esse curso.
E daí a gente fez aqui meio que um semi-publi aqui. A gente tá fazendo uma parceria. Podemos dizer que esse aqui é o primeiro publi que eu consegui com o Tecnologia Classe, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês o texto que ele me passou. E todo mundo tá mais de convidado que aparecer lá. Então, curso gratuito de Introdução à Lógica de Programação com Python. Quer ter mais autonomia e velocidade em suas análises, modelos preditivos e pipeline de dados? O quê? Você ainda não faz tudo isso no Excel? Você ainda faz tudo isso no Excel? Esse curso é para você. Então, só para dizer, o Theo, ele tem um trabalho de Data Science muito foda. Então, se vocês derem uma olhada nas redes sociais dele, tu vai ver isso. Então, quer dar os primeiros passos em direção à tecnologia, desbravando o mundo da computação? Esse curso também é para você. Conheça diversos conceitos para ajudar a iniciar sua jornada na área de dados. Ó. Então, vai ser dia 26 de fevereiro ao dia 1 de março, às 19h30, na Twitch, né? Aqui na plataforma roxinha, no canal do Tell Me Why, 19h30. Vou pegar o link aqui. Valor, não tem valor. É gratuito. Vamos ler aqui o conteúdo do curso, tá? Configurando o ambiente de desenvolvimento, introdução ao Python, tipos básicos de dado, variáveis, estruturas de controle, listas e tuplas, dicionário, funções, módulos e bibliotecas e manipulação de arquivos. E daí aqui tem a agenda, vou passar a agenda para vocês. No YouTube, quando vocês verem esse vídeo, provavelmente vai estar na descrição ou no comentário fixado. E é isso aí. Se o menino Theo tiver aí pelo chat, ele pode adicionar mais alguma coisa, mas fica o convite para vocês. E eu acho que calhou muito essa parceria aqui, porque eu estou fazendo, né, esse semi-publi aqui, e eu digo semi porque a gente está fazendo no formato de parceria mesmo. Curto muito o trabalho deles, que vocês estão sempre pedindo para mim. Dicas para começar a programar. Qual linguagem de programação a gente vai começar? Onde é que eu posso aprender? A gente já fez uns vídeos falando sobre isso, mas primeiro que Python é uma linguagem muito boa, é uma linguagem fácil de começar a aprender, tá? E esse curso é introdutório, né? E daí, claro, se vocês estão interessados na área de dados, o Theo também trabalha com a área de dados, que é uma área que é muito hypada hoje também, no campo. E isso aqui vai ser um começo excelente para as pessoas que realmente têm pouca experiência e estão precisando começar. Se vocês já sabem outra linguagem de programação e tal, querem aprender Python, também vai ser uma boa pedida. Mas então é isso, pessoal. Fica aí. Estou muito feliz de poder estar participando disso. Esse curso não é sobre a linguagem R, mas eu acho que tu pode perguntar para o Theo sobre R. Mas é isso aí. Fica esse cortezinho aqui. Provavelmente vamos juntar ele com uma outra coisa que aqui eu acho que agora é interessante, tá? Vamos entrar nisso aqui, que eu quero dar uma coringadinha pequena. Uma coringadinha estratégica, sabe? Matéria do Deschamps, tá? Infelizmente tem que fazer essa crítica pro Deschamps. Eu já falei em outro vídeo. E isso aqui é o tipo de coisa que eu sei. É porque eu sou comunista chato, que tá dizendo que não é isso que tá acontecendo com as IAs, que vocês estão sendo muito positivo com a questão, que vocês estão vendo um lado bom, uma coisa que não vai acontecer. Eu já falei no vídeo lá que tinha uma matéria que ele trouxe como se fosse uma notícia, que era uma opinião de uma pessoa, de um site que tinha a opinião de vários jornalistas, e essa única opinião que dizia que a IA ia melhorar um pouquinho, essa única opinião que dizia, os jornalistas vão conseguir fazer umas coisas melhor com IA. Ele pegou e disse, tal veículo falou que a IA vai melhorar a criatividade humana, quando na realidade era uma opinião de um jornalista quando tinha outros ali. Então vocês estão vendo que esse assunto me irrita um pouco. Vamos ler aqui e vocês vão perceber, tá? Economista do MIT argumenta que o avanço da IA será benéfico, moderando desigualdades da era da informação. David Autor argumenta que temores de que um futuro em que a tecnologia deixará os humanos sem nada para fazer são descabidos. E daí eu já vou começar aqui, já vou corrigar lendo só a introdução. Sim, de repente o temor assim que a tecnologia vai nos transformar no Matrix, sabe? Que as IA vão estar fazendo tudo e a gente vai estar deitado num tubo sendo sugado pelas máquinas sem fazer nada, ou que a tecnologia vai transformar a gente no Wall-E, que a gente vai ficar vendo realidade virtual o dia inteiro, recebendo comida pasteurizada no tubo sem fazer nada. Sim, esses medos provavelmente são descabidos, porque a gente vai ter que fazer muita coisa, a gente vai ter que continuar trabalhando assim e ainda tentando sobreviver no capitalismo, mas enfim, não sei direito o que vai ser, mas pode ser que seja descabido mesmo, mas já coringuei aqui antes, eu me irrito com isso. Ele acredita que o declínio nas taxas de natalidade garantirão uma escassez de mão de obra no futuro. Que porra é essa, velho? Que porra é essa? E eu ainda vou ler esse artigo. Mas daí, assim, me permitam coringar de novo, eu não tô conseguindo passar esse texto inteiro.
O Magrão literalmente pode estar, eu não sei, nós vamos ler o texto, que eu não li ainda, indo para um discurso ecofascista bizarro, um discurso eugenista bizarro. De tipo assim, não, eu sei que a tecnologia vai acabar com um monte de emprego e vai deixar complicado, vai ter pessoas que vão ficar sem nada pra fazer, mas é tranquilo, porque eu acho que as taxas de natalidade vão cair e daí vai sobrar emprego pra todo mundo que estiver vivo. Puta que pariu! E esse discurso aí, eu vou achar depois, quando isso sair no YouTube, eu vou botar um vídeo da Bebel, a Belinha, falando sobre por que esse discurso da queda da natalidade é um discurso eugenista desgraçado, tá? Mas não vou entrar nos detalhes aqui, só acredita em mim. A tecnologia servindo como ferramenta assistiva dará mais oportunidades a quem não tem diploma universitário, além de reduzir custos de saúde, educação e aconselhamento jurídico, assim como a Revolução Industrial tornou os bens de consumo mais acessíveis. Outra coisa que eu adoro quando o pessoal diz isso. Apenas um rei podia comer beef Wellington, que é pão, é carne enrolada no pão com não sei o que. Hoje a pessoa pode ir para a padaria e comprar um pastel que é mais gostoso e complexo do que a comida que até os reis comiam no século XVII. Meu irmão, foda-se. Por que as pessoas ainda passam fome? Por que as pessoas ainda têm que trabalhar todas essas horas? Eu odeio isso. Eu não sei, eu não entendo como é que eu consegui coringar tanto só com essa chamada. Nós vamos coringar muito mais. E daí, antes da gente ir pra lá, eu vou dizer aqui, ó, por que eu acho ruim e eu faço essa crítica pra notícia imparcial que o Deschamps está trazendo pra gente. Porque o próprio Deschamps, alguns dias atrás, trouxe isso aqui, ó. Levantamento revela que 76,6% dos profissionais brasileiros temem que a inteligência artificial substitua seus empregos. E daí, assim, ok, o economista do MIT disse uma coisa. Ele é um economista, ele estudou a vida inteira, ele tá ligado. 76,6% dos trabalhadores, que são as pessoas que trabalham e estão vendo as coisas que estão acontecendo, devem ser burro, então, porque eles estão sentindo a coisa errada. E quem sou eu? Eu não estou querendo dizer que o conhecimento ele é uma votação de como as pessoas se sentem, tá? Mas o fato desse dado aqui, um ser do economista, de uma prestigiosa instituição dos Estados Unidos, e o outro ser dos trabalhadores, já começa a me deixar preocupado. A percepção é semelhante em outros países latino-americanos. Panamá, 69%, México, 68%, Peru, 66%, Colômbia, 65%, Chile e Argentina, 63%. Apesar disso, há um reconhecimento do potencial benéfico da tecnologia como economia de tempo, ajuda em aplicativos, auxílio em buscas por vagas de emprego e criação de currículos. De novo, eu não entendo qual é essa vibe do Deschamps de dizer assim, eu sei que os trabalhadores estão tudo sentindo que o negócio está ficando ruim para eles, mas pelo menos ele vai poder usar uma ferramenta de IA para mandar 20 currículos que vão ser ignorados pelas empresas. Cara, é muito bizarro. Vamos ler a matéria original e vamos dar uma quick corrigation, tá? E a gente tem a possibilidade de que, na realidade, a chamada esteja errada. Na realidade, o economista deve ter dito, na real a IA vai foder tudo e... Assim, não vai ser todos os empregos que vão ser tirados por IA. E daí o cara pegou assim, imprime isso. Não vai ser todos os empregos que vão ser tirados pela IA. E aqui, você pode dizer que é IA mais marxismo-leninismo. É o que essa live é. O futuro descrito na declaração de missão da OpenAI, no qual os sistemas autônomos superam os humanos na maioria dos trabalhos economicamente valiosos, soa como uma paisagem infernal para o professor de economia do MIT, David Autor. O mundo onde os humanos fornecem apenas trabalho genérico e indiferenciado e fluxos de riqueza aos proprietários de sistemas de IA e detetores de direitos seria algo como Wall-E e Mad Max, que não são documentários, então ele tá certo realmente. Pra que a gente vai ficar vendo o futuro vendo o futuro baseado nos filmes, né? Vamos ver se ele tem uma opinião sensata. Mas não precisa ser assim, não precisa. Não precisa ser assim, capitalismo. Se quiser, pode, mas não precisa ser assim. Num artigo divulgado pela National Bureau of Economic Research, Applying AI to Rebuild Middle Class Jobs, Autor argumenta que os receios de um futuro em que a IA deixará os humanos sem nada para fazer são equivocados e, de facto, a IA pode melhorar muito da classe média. Aí eu já achei foda isso aqui, né? Classe média. Vocês sabem, gente, o que a classe média... O que a classe média tem da classe burguesa? Só ideologia. Depois a gente desenvolve isso um pouco melhor. Citando a previsão de Elon Musk durante uma entrevista recente com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, de que chegará um ponto em que nenhum emprego será necessário, e o conselho do pioneiro da IA, Geoffrey Hinton, para conseguir um emprego no encanamento. O que o Geoffrey Hinton disse? Get a job in plumbing, tipo, consiga um emprego como encanador, é isso que ele está dizendo. O autor argumenta, no futuro não faltarão empregos. O declínio das taxas de natalidade e a redução da força de trabalho, afirma ele, irão garantir uma escassez de mão de obra.
A questão está mais centrada no que implicarão os empregos disponíveis. Autor, né? O nome dele é author, e daí o meu cérebro fica dizendo o autor do artigo. O autor acredita que o surgimento da IA como ferramenta de apoio proporciona um caminho para desfazer os danos da era da informação, que desvalorizou a experiência processual dos trabalhadores de classe média e transferiu o poder para os decisores da elite. Tá, esse take é horrível. Esse é o take do populismo. Esse é o take do pessoal de direita lá. Que a culpa, na realidade, é de gente que nem eu, tá ligado? A culpa, na realidade, é de gente que pode trabalhar sentado e fazendo trabalhos da mente. E daí eu acabei com o emprego do magrão que dirige caminhão. Eu acabei com o emprego do cara que leva a caixa, fazendo os algoritmos, porque eu sou muito sacana, eu quero acabar com tudo. Mas agora a IA vai resolver isso de alguma maneira. A oportunidade única que a IA oferece à humanidade é resistir ao progresso inicializado pela informatização, para alargar a relevância, o alcance e o valor da experiência humana a um conjunto maior de trabalhadores. Interessante. Como a inteligência artificial pode tecer informações e regras com a experiência adquirida para apoiar a tomada de decisões, ela pode permitir que um conjunto maior de trabalhadores equipados com o treinamento básico necessário desempenhem tarefas de tomada de decisão de alto risco, atualmente atribuídas a especialistas de elite como médicos, advogados, engenheiros de software e professores universitários. Ah, eu entendi. Porque agora com a IA, mesmo se tu for burro, que é o que ele está dizendo aqui, não, desculpa, ele disse não capacitado. Mesmo se tu for não capacitado, tu vai poder tomar as decisões também. Só que acho que o que isso ignora, de novo, é a questão da luta de classes. E assim, não quer dizer que engenheiro, professor universitário, médico seja burguês. Mas de certa maneira, a ideologia burguesa expressa na classe média, já que ele usou isso, ela faz esses profissionais eles se sentirem mais espertos e mais capazes do que os trabalhadores. Porque o trabalhador realmente, ele é o mais massacrado. A pessoa que faz os trabalhos manuais, os trabalhos de pouca capacitação. Só que o que essa pessoa está ignorando é que ainda existe uma estrutura social que vai estar recompensando pessoas que estão em posição de poderes. Então não é só porque o trabalhador agora poderia, hipoteticamente, ocupar esse lugar maior na sociedade que ele vai conseguir se a sociedade continuar estruturada dessa maneira. E digo mais, já é uma visão ao contrário que ele tem. Porque eu defendo que assim, vamos pensar numa empresa de programação. Tu tem gestores, isso daí porque daí eu sei que tem bastante gente da TI vendo aqui. Tu vai ter gestores que vão estar vendo o que devs estão fazendo ali, o que designers estão fazendo ali. Quem é que entende mais sobre o produto da empresa? O gestor ou os programadores? Vocês podem até dizer, não, mas o gestor entende a big picture, não sei o que, mas geralmente quando precisa corrigir alguma coisa, quando precisa fazer alguma coisa, quando precisa tomar alguma decisão, quem vai saber mais sobre o que é melhor, sobre o que é pior, vai ser as pessoas que estão trabalhando no dia a dia ali, vão ser os trabalhadores, são os programadores. Eu acredito nisso, tá? Vocês podem até dizer que tá errado. Mas a mesma coisa com várias das indústrias. Quem faz mesmo as coisas são os trabalhadores que estão cada vez mais lá embaixo. Existe o processo no capitalismo de alienar cada vez mais o trabalho e de quebrar cada vez mais em pequenas tarefas, que chega uma hora que realmente assim, o programador ele tá só fazendo um botãozinho ali e ele nem entende para onde que aquele botãozinho vai ir, beleza, existe isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que a elite, ela existe lá não porque ela é mais inteligente que os outros. A elite existe lá porque ela se colocou na posição de elite por meio da organização social. Então já me parece bizarra essa crítica, porque assim, beleza, talvez na cabeça dele a elite vai sumir, todo mundo vai ser um trabalhador normal, e daí todo mundo vai tomar as decisões junto, e a gente vai usar a IA para criar esse grande futuro onde a gente pode fazer tudo que a gente quer. Beleza, você acabou de inventar o comunismo, mas é isso que tu tá pedindo aqui mesmo? Ou tu tá só me vendendo capitalismo ultramoderno, blá blá blá, mundo dos unicórnios? Se você é um profissional bem remunerado e uma profissão restrita por credenciais, isso pode não parecer o resultado ideal, mas há precedentes para tais mudanças. Se você é o programadorzão, infelizmente, não fique triste. Esse não é o resultado ideal para você. Por exemplo, o autor cita a função do enfermeiro praticante, que são enfermeiros registrados com mestrado adicional que os certifica para realizar exames e administrar serviços anteriormente reservados a médicos. O número de enfermeiros profissionais nos Estados Unidos, observa ele, quase triplicou entre 2011 e 2022, para cerca de 2.224 mil. E espera-se que esse número cresça 40% durante a próxima década. O que tornou isso possível? Para além das decisões dos profissionais médicos da década de 1960 de utilizar as competências dos enfermeiros registrados de forma mais eficaz e de alterar os regulamentos médicos, a autora aponta para a tecnologia da informação, especificamente os registros médicos eletrônicos. É que assim, eu concordo, eles melhoraram o processo de atender as pessoas, eles botaram um profissional lá para fazer,
talvez eles até estejam pagando menos para o enfermeiro fazer a mesma coisa que o médico, que daí entra toda a questão que talvez a profissão dos médicos não goste disso, o sindicato dos médicos não goste disso. Mas notem que nos Estados Unidos, o sistema de saúde deles é o quê? É o mais avançado, com mais tecnologia, mas ainda é o sistema de saúde que se a pessoa quebrar a perna na rua e não tem um plano de saúde, ela tem que implorar para as pessoas não chamarem uma ambulância e ela vai pegar um Uber, sei lá, para ir até o hospital, porque se ela entrar num hospital e tratarem ela, sedarem ela, né, ela, tá doendo, não sei o que, daí já mete a sedação e ela vai ficar uma semana sendo tratada ali. Quando ela acordar, ela tá falida porque a conta vai estar destruindo ela. Então é meio estranho ele dizer assim, vocês já perceberam que, tipo, é o progresso tecnológico que tá impedindo ter mais médicos nos Estados Unidos? É isso mesmo? Será que não existe uma pressão no mercado de atender as pessoas por lucro, transformar a medicina numa mercadoria? Vamos comparar isso com, por exemplo, o que Cuba fez, que por N problemas que tem na ilha lá, por causa das coisas, eles conseguiram fazer um sistema de saúde universal que funciona bem pra caralho, funciona tão bem que eles têm médicos sobrando pra exportar pros outros lugares. Registros médicos eletrônicos e ferramentas de comunicação aprimorados permitiram que os NPs, né, os enfermeiros praticantes, tomassem melhores decisões, escreve Alter, e argumenta que a IA pode, da mesma forma, capacitar outros trabalhadores para tomar decisões que, de outra forma, seriam deixadas para especialistas. E daí acho que isso é estranho. A única coisa que ele está dizendo é que, assim, ok, na realidade agora qualquer pessoa poderia ser um especialista e a gente não vai precisar pagar muito para um especialista e não vamos precisar ter várias pessoas. A gente vai ter só uma pessoa que vai ficar perguntando coisas para a máquina e fazendo, que é basicamente a minha análise que eu faço de porque a IA vai precarizar altos empregos. Ele aponta vários estudos sobre o impacto que o Copilot e o ChatGPT da OpenAI tiveram na programação de computadores nas tarefas de escrita, respectivamente. Nenhum dos dois eliminou a necessidade de conhecimentos especializados, mas ambos ajudaram a tornar menos trabalhadores mais produtivos. Inteligência artificial é essa tecnologia de inversão, insiste Autor. Ao fornecer apoio à decisão da forma de orientação a proteções em tempo real, eu só vou ignorar que às vezes a tradução... A IA poderia permitir que um conjunto maior de trabalhadores que possuem conhecimentos complementares executassem algumas das tarefas de tomada de decisão de maior risco atualmente atribuídos a especialistas da elite, como médicos, advogados, programadores e educadores. A IA, diz ele, pode melhorar a qualidade dos empregos para quem não tem diploma universitário, reduzir a desigualdade salarial e diminuir os custos dos cuidados de saúde, da educação e do aconselhamento jurídico, tal como a Revolução Industrial tornou os bens de consumo mais acessíveis. O autor deixa claro que não prevê que a IA elimine o acesso elimine a necessidade de experiência. Não permitirá, diz ele, que pessoas não treinadas realizem tarefas especializadas como o cateterismo. Cateterismo é... Catheterization. Botar um catéter no hospital. Não permitirá, diz ele, que as pessoas não treinadas realizem tarefas especializadas, como o cateterismo. Mas permitirá que os trabalhadores com alguma base em uma tarefa subam de nível. Level up. Este resultado, diz Autor, não é inevitável. É, no entanto, tecnologicamente plausível, economicamente coerente e moralmente convincente. Tudo que a burguesia é. Tudo que a burguesia é economicamente coerente e moralmente convincente. Reconhecendo esse potencial, não devemos perguntar o que a IA fará conosco, mas o que queremos que ela faça por nós. Acho que ele fez uma piadinha aqui. Gente, isso aqui é puro idealismo. Vocês estão vendo isso acontecer hoje, por isso que eu trouxe a outra notícia antes. Não quer dizer que a gente não possa ter isso, mas vocês acham sinceramente que é isso que vai acontecer? Vocês estão vendo, vocês trabalham. Vocês acham que é isso que vai acontecer? Que a equipe de vocês, que tem 10 programadores, e tem um tech lead lá, que é a pessoa que entende pra caralho, e tenha, sabe, pessoas ali que são especialistas em suas áreas e tal, e daí vocês de repente estão trabalhando mais como um estagiário ou como um júnior, tá ligado? Vocês acham que assim, eles vão dizer assim, júnior, agora você vai usar essa máquina mágica e você vai conseguir escrever código tão bem quanto o seu sênior. Vocês acham que eles vão querer continuar pagando 9 júniors e 2, 3 sêniors que recebem muito mais que os júniors se eles realmente conseguissem o mesmo resultado com o júnior apertando os botões lá? Que é, a previsão dele é isso, né? Ele assume que a IA vai funcionar e que vai fazer as pessoas ficarem especialistas. Vocês realmente acham que é isso que vai acontecer? Vocês realmente acham que é isso que vai acontecer? Não é isso que vai acontecer. E é o contrário, inclusive, que a gente viu com a Revolução Industrial. Porque isso que é interessante. A gente vai chegar a estudar um texto, que é o Fragmento sobre as Máquinas, do Marx, que é um texto que eu acho que ele é legal pra gente entender como a questão da automação, o Marx explica ela no capitalismo, né? E uma das coisas erradas, digamos, que é o que esse cara tá fazendo aqui, é que ele diz que, tipo assim, se a fábrica produz lapiseira, e daí tu vai dizer assim, ok, agora tem uma máquina que cada trabalhador, ao invés de produzir 5 lapiseiras por dia, ele vai produzir 20. Ou seja, a máquina multiplicou por 4 a produtividade do trabalhador. Será que a fábrica tem um mercado para vender 4 vezes mais lapiseiras? Será que ela vai ter output produtivo
para colocar 4 vezes mais lapiseiras? Provavelmente não. O que geralmente acontece é que ela precisa ter 4 vezes menos trabalhadores para produzir a mesma coisa, ou ela vai até produzir um pouquinho acima e tal, e daí ela vai abaixar o preço das lapiseiras dela no mercado, vai competir mais com as outras, vai vender mais, e com o tempo, enquanto a tecnologia for se dissolvendo pela sociedade, as outras empresas forem comprando, a margem de lucro vai descer de novo, todas as empresas vão ter a mesma máquina, mas vai ter menos trabalhadores na fábrica. Se fosse assim, as fábricas de automóveis e tal iam estar com muito mais pessoas e não ser um monte de robozinho que fica supervisionando ali e umas pessoas que vão supervisionando as máquinas. É óbvio isso. Então, assim, coringuei um pouco com isso. E, de novo, eu acho que tem a parte mais bizarra do texto, que fora ele ter a análise inversa da minha aqui, mas quem sou eu? Eu sou só um streamer cabeludo que não é formado em economia, né? Comunista ainda, comunista é tudo maluco. E ele é um formado em economia da MIT e tal. Só que a parte mais bizarra é ele dizer, não tem problema, vai morrer um monte de gente no futuro, sei lá, vai ter aquecimento global, doenças, essas coisas, daí vai ter bem pouca gente. E daí vai ser bom, porque a gente não vai nem precisar treinar as pessoas, vai ter umas máquinas que vão estar lá, e daí a pessoa vai poder fazer tudo que o médico faz só apertando a máquina, que bom, né? Porque vai ter morrido 90% da população humana. Parece que é isso que o cara tá dizendo. Exagerei um pouco o que ele disse? Exagerei. Mas beleza, deixa eu ler o chat aqui. A IA vai criar um currículo para que a outra IA leia que você tem 3 graduações e você poderá carregar caixas no seu novo emprego de um salário mínimo. É bom, exatamente. Inclusive, é bem possível que muitos trabalhos sejam substituídos por IAs que fazem esse trabalho de forma até mais insegura, porque o que importa no capitalismo é aumentar lucro. É uma coisa que eu falo bastante aqui. Inclusive, é uma coisa que o pessoal notou no início da industrialização, assim. Que como era mais barato fazer produtos de baixa qualidade usando as máquinas, por um tempo, a qualidade dos produtos desceu. Discurso eugenista de merda do capitalismo não parou e nem parará de falhar com os humanos. Espero, você tá ficando meio radicalizado, cara, eu tô com medo. Toda vez que vejo código que não entendo, eu me pergunto se foi usado IA e depois perdida a minha revisão em cima disso sem nenhuma crítica. Na minha área, as coisas mais legais, tipo texto, coisa criativa, as pessoas forçam perguntar para IA, mas mandar os Excel, as planilhas para IA, jamais. Trabalho repetitivo é para humano. Eventualmente vão conseguir botar os Excel lá, não tem problema. O sinistro é como a grande mídia vem divulgando esses especialistas por anos com uma análise real. Então, antes de eu ir embora, eu vou falar uma coisa pro John Hamath. Um texto muito bom, que a gente leu, o pessoal da Soberana, né, uma das nossas formações internas, a gente leu um texto da Marilena do Chauí, que se chama A Ideologia da Competência. E a Marilena do Chauí é uma pessoa que foi muito demonizada por ela ter a opinião lá, já que a gente falou de classe média nesse texto, ela tem aquela palestra lá que ela fala classe média fascista, classe média não sei o que e tal, e ela foi muito demonizada por causa dessa fala. Eu nem entendo direito o contexto dela, mas esquece isso. Se vocês acham que a Marilena do Chauí é uma pessoa que não dá pra ouvir. Tem um texto muito bom dela que se chama A Ideologia da Competência. Nesse texto, ela descreve de uma maneira análoga à maneira como Marx descreve a ideologia, como na sociedade capitalista tem algumas instituições que, por elas estarem numa posição de privilégio na sociedade, que seria, digamos assim, a grande mídia, isso assim cada vez mais está sendo questionado, mas tipo universidades, especialistas nos seus campos, o próprio governo, a igreja, isso muda durante o tempo, né? Se vocês imaginassem muito tempo atrás, a igreja tinha mais poder e tal, hoje mais ou menos. O pastor do bairro e tal, os influencers na internet vão pegar todas essas coisas, elas acabam criando estruturas onde tem algumas verdades que elas são verdade porque os especialistas descrevem elas. Então, tem várias decorrências disso, que ela fala que, por exemplo, quando a gente está falando de alimentação, tu não vai falar tanto de comida, de dados, tu vai falar de nutrição, tu vai falar de nutricionista, tu vai chamar um nutricionista para falar. E beleza, essa pessoa estudou, essa pessoa entende. Só que essa pessoa vai te dar uma análise dela, que vocês sabem como é que é o pessoal, vamos falar de médico, já que a gente estava falando aqui, vamos falar de outras áreas e tal. Às vezes a pessoa é só um animal, às vezes a pessoa tem uma opinião horrível, juízes e tal, tem uma opinião racista, tem uma opinião classista e tal, e eu sou um especialista, logo eu devo estar certo. E no capitalismo as coisas funcionam muito baseado na competência, baseado no tipo, tá tendo uma greve. Para quem a gente vai perguntar? Para o trabalhador que está fazendo a greve lá, para a pessoa que não está conseguindo ir para o trabalho, ou a gente vai perguntar para o dono da empresa? Ou a gente vai perguntar para o economista qual vai ser o impacto da greve na economia? Então isso aqui é muito interessante a gente prestar atenção em como a mídia trata isso e como se trata o discurso dos especialistas. É para dizer, ser anti-academicista, para dizer que a verdade não vale? Não é isso. Mas é só para entender que quando a pessoa chega assim, sou economista, logo você tem que me ouvir, por favor, né? Principalmente economista, tem o preconceito. Eu tenho mais algumas notícias sobre IA e que nem eu disse, eu acho que vocês estão um pouco de saco cheio das notícias de IA, mas eu fiz um bloquinho de algumas coisas que eu acho que é importante da gente trazer. As chamadinhas do Deschamps, e daí algumas a gente vai ler, algumas a gente vai só comentar. Sam Altman, CEO da OpenAI,
quer arrecadar entre trilhões de dólares, eu acho que cortou aqui, mas ele quer arrecadar trilhões de dólares para a fabricação de chips de IA. A intenção é expandir a capacidade global de produção de semicondutores e enfrentar a escassez de GPUs. O valor, entretanto, é considerado irreal por muitos analistas. As vendas globais de toda a indústria de semicondutores somam 527 bilhões de dólares atualmente. Altman estaria conversando com fundos soberanos como os Emirados Árabes Unidos e entidades governamentais para levantar o valor. Isso aqui eu achei muita loucurada. Eu acho que mais pra frente, provavelmente a gente vai ouvir essa notícia, mas eu queria trazer assim, isso aqui é uma coisa que, às vezes quando eu chego e falo pra vocês, que, olha só, essas coisas de inteligência artificial, elas são pesadas de processar, não é qualquer um que consegue fazer no computador. A OpenAI gasta bilhões não bilhões, né, mas milhões por ano fazendo a sua infraestrutura rodar e ela poder ser gratuita ao público e tal. A Microsoft gasta milhões fazendo isso. Algumas pessoas dizem, não, mas vamos inventar chips específicos para processar redes neurais, talvez eles chamem de chips de operações neurais, alguma coisa assim, que vão acelerar o processamento dos cálculos que se precisa para rodar esses modelos de IA que estão sendo usados, e daí vai ter um chip de IA no celular de todo mundo e tal, talvez essa coisa aconteça. E daí isso também é uma coisa que vai meio pro tecno-utopismo que as pessoas ficam falando lá, que seria assim, daí quando tiver IA para tudo quanto é lado, todo mundo tiver IA e tiver IA no celular, de alguma maneira isso vai transformar o mundo num lugar onde não existe mais opressão, onde não existe mais fome, não existe mais a escassez criada artificialmente pelo sistema capitalista. Não, porque todo mundo vai ter uma IA. Mas então eu trouxe isso para vocês para verem que o Sam Altman tá meio lelé da cuca e diz pro pessoal, vamos investir trilhões de dólares nessa ideia dos chips aqui e vamos meter IA para tudo quanto é lado. Por coincidência, ele é uma das pessoas que mais ganharia com esse desenvolvimento, né? Mas eu acho que é possível que o pessoal compre essa ideia aqui. Aí, pra gente falar um pouco sobre essa corrida aí, por eu sou mais IA que você, eu tenho mais IA que você, saca só esse negócio da Apple. A Apple adquiriu 32 startups de inteligência artificial em 2023, maior número entre as grandes empresas de tecnologia. E daí, por que eu trouxe isso? Porque eu achei meio engraçado. Sabe quando diz assim, Microsoft investiu tantos mil nesse tipo de produto. Google investiu tanto em pesquisa. Google contratou tantas pessoas para trabalhar nisso. A gente está numa fase tão arrombada do capitalismo, onde a gente tem as megacorporações mesmo, o negócio é tão absurdo, que não é assim, a Apple está investindo pesado em inteligência artificial. A Apple está comprando 32 empresas de inteligência artificial, mas o Google só comprou 21, a Meta só 18. A Microsoft só 17, a Microsoft tá atrás, bora comprar mais empresa, tá ligado? Isso aí que me lembra meio Cookie Clicker, sabe? Não sei se vocês jogaram esse joguinho, que é o jogo que no final vira uma baita crítica do capitalismo e tal. Mas, tipo assim, primeiro tu clica pra conseguir biscoitos, aí depois tu pega o pessoal pra minerar biscoitos lá, daí tu cria as vovozinhas pra fazerem mais biscoitos, e daí, tipo, cada vez mais tu vai indo pra uma outra escala de produção de biscoitos, sabe? Daí daqui a pouco tu já tem as vovozinhas geneticamente modificadas que trabalham 24 horas por dia cozinhando, fazendo biscoitos pra ti, sabe? É isso que essa notícia me lembrou. Deixa eu ver o OK Kuta aqui. Não sou da área de TI, mas para mim o próximo passo lógico vai ser dificultar acesso aos hardwares que rodam IA, tipo placa de vídeo que rodam bem a IA para criar uma dependência de serviço da nuvem. Isso é muita viagem. Não é viagem, mas eu acho que pode acontecer algo parecido com o que você está dizendo, sem explicitamente acontecer esse tipo de sabotagem. Porque na prática já é o que tem acontecido hoje. O mercado de placas de vídeo virou só coisa para inteligência artificial e ficou extremamente difícil de comprar. Não porque as empresas disseram assim, tá proibido vender placa de vídeo pro pessoal. Exatamente porque eles estão esgotando tudo. Essas empresas de IA e mesmo entusiastas de IA, né, que querem fazer o seu pequeno rig de processamento, estão comprando tudo. Então, que nem o Despero falou, chegou ao ponto que a NVIDIA é tipo assim, ok, vamos criar uma linha separada que não vai ser dedicada para IA, pro pessoal não ir comprar. Porque se eles colocassem na prateleira uma placa de vídeo, o pessoal comprava. E isso aconteceu com as cripto, quando tinha uma corrida do ouro pelas cripto e tal. Agora a corrida do ouro é para processamento por IA. E é aquela coisa assim, isso me lembra muito a crítica que se faz, por exemplo, aos carros nas cidades. Eu vou explicar por quê, tá? Não é carro inteligente, não é nada disso. É só a questão de que tu vê São Paulo e o trânsito de São Paulo é bizarro. Quando tem os horários de pico, o negócio tá entupido
e parece que não acaba mais carro e funciona daquele jeito. A solução é botar uma pista a mais para passar mais carro. No momento que tu bota uma pista a mais, aparece mais carro e em top igual. Assim, a solução é fazer um hardware mais específico que vai permitir a gente fazer melhor as tarefas de IA. Quando tu cria isso, as empresas vão lá e compram tudo. Porque é uma grande guerra por mais processamento aqui, por ver qual é a empresa que vai desenvolver mais, que nem eu disse, está numa outra escala. A Microsoft não está mais investindo, a Apple não está mais investindo. Eles estão assim, se eu criar uma empresa agora que tem uma ideia de IA muito boa e eu começar a criar um site ali legal e tiver uma ideia, daqui a pouco bate alguém da Microsoft na minha porta e diz assim, você quer vender essa empresa para mim? Inclusive me lembra o episódio dos Simpsons, que o Homer cria uma empresa de internet, vocês lembram disso? E daí, se não me engano, vem a Microsoft e compra ele, e a empresa dele não fazia nada, ele só criou uma empresa de internet. É tipo assim, o que é engraçado, porque isso foi logo antes de ter um crash bizarro na indústria, né? Mas não estou fazendo previsões aqui. É até pior porque agora é grana de startup queimando estoques. Exatamente. Vem os investidores e dizem assim, pô, vai ser um baita unicórnio isso aqui, meu. Tome aqui alguns milhões. Aí vai lá a startup, compra um monte de placa de vídeo e daí diz assim, beleza, use de graça o nosso serviço aqui de modelo, de fazer essa coisa específica aqui de imagens. E daí vem lá a Google e diz, você criou um modelo de coisa de imagens, deixa eu te comprar aqui. Sabe, é basicamente isso. Então, e é legal porque a Nvidia ganha numa ponta, o investidor ganha numa ponta, o Google ganha numa ponta, fazendo um monopólio, assim, tipo, todo mundo só ganha, menos quem? Menos a classe trabalhadora, que ainda tá tendo que trabalhar na escala 6x1, que ainda tá tendo que levar, ser monitorada no trabalho pelos algoritmos, sabe, que ainda tem que pagar aluguel cada vez mais caro, que ainda tem que comer comida cada vez mais lixo. Vivemos em 1984, pessoal. Entendeu? Vai que o pessoal da direita entende se eu digo isso. O investidor esperto ganha grana em todas as pontas, exato. Isso, e eu até vou trazer essa notícia, Algidus, porque é interessante essa notícia que as startups nos Estados Unidos estão se fudendo lá. Quero fazer uma análise um pouco melhor disso. Talvez a gente até possa fazer o react, alguém que tenha feito uma análise boa, porque essa notícia aí dá a entender que talvez essa era de criar startup pra caralho e daí só criar ela pro Google 20, comprar e tal, possa estar acabando. Eu ouvi o barulho de alguma coisa caindo aqui atrás nesse quarto extremamente organizado que eu tenho. Será que é a Polícia Federal? Não sei. E agora, eu preciso mostrar pra vocês essa próxima aqui. Isso aqui, eu venho com muita alegria e felicidade dizer pra vocês que estou rico, estou bilionário. Por quê? Deixa eu mostrar primeiro pra vocês. Foi o Fantasma do Comunismo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, canal Teclas. Esse aqui sou eu, de alguns meses atrás. Então, um exemplo. A Lain tinha falado, eu gostaria de organizar as minhas coisas com IA. Se a gente tiver um modelo que a gente liga, sei lá, ele é um plug que tu bota na tua placa de vídeo, tá? Isso não existe a princípio, mas eu estou dando a ideia aqui. Se alguém criar isso, vai ter que me dever royalties. Tu liga na tua placa de vídeo na saída do monitor. E ele é só uma caixinha ali no meio que ele processa o que estaria sendo renderizado na tua tela e deixa passar para tu ver no monitor, tá? Mas daí esse processamento que ele faz transforma o que está escrito na tua tela numa descrição de texto. Então ele estaria olhando para minha tela e ele ia dizer assim, tem um OBS aberto na tela, tem tais seções do OBS estão aqui embaixo, está escrito tal coisa, tem uma barrinha que pode ir para cima e para baixo, tem uma barrinha de som, tem uma câmera no layout, tem o chat aqui à direita. Ele ia descrever isso. Um outro sistema que processa a linguagem natural ia dizer, opa, beleza, entendi o que está acontecendo na tela agora. E daí eu ia dizer para esse sistema, olha só, fica respondendo o chat enquanto eu tô fazendo stream e seja bem educado. E daí o sistema ia começar a fazer isso, sei lá, mandando comandos pro meu teclado por USB, ou mandando comandos pro meu sistema operacional. Será que isso ia ser possível? Eu acho que ia. Então, a parte mais importante disso, pessoal, é quando eu disse literalmente... Tu liga? Isso não existe a princípio, mas eu estou dando a ideia aqui. Se alguém criar isso, vai ter que me dever royalties. Se alguém criar isso, vai ter que me dever royalties. Vamos... De quando foi esse vídeo? 2 meses atrás, ok. Então vamos ler essa notícia aqui, ó. OpenAI estaria desenvolvendo agente para IA para automatizar tarefas complexas, controlando os PCs dos usuários. A ferramenta será capaz de movimentar o cursor do mouse, clicar, digitar e realizar outras ações da mesma forma que um usuário faz quando trabalha com diferentes aplicativos. Esses agentes poderiam transformar dados de um documento de texto para uma planilha para análise, preencher automaticamente relatórios das despesas, criar itinerários e reservar passagens aéreas. Tudo sem supervisão.
Esse seria o grande novo produto da startup para se diferenciar de seus maiores concorrentes atuais como Google e Anthropic. Daí eu não trouxe a notícia, porque pode ser que não seja exatamente o que eu fiz, mas então eu provei para vocês, tô precisando de advogados, nós vamos conseguir, pessoal. Tô louco para poder parar de fazer live. Tô louco para poder me aposentar. Vai ser muito foda. Mas então, isso aqui para mim, se vocês verem o vídeo inteiro, é esse, a real revolução dos modelos de linguagem. O que eu tava falando ali, que eu acho que é bem interessante, eu não sei se a OpenAI vai fazer exatamente desse mesmo jeito. Eu já consigo sentir o dinheiro não caindo na conta. O que a OpenAI vai fazer aqui, que eu acho que pra mim é uma das coisas assim que é mais, eu digo interessante, mas é meio assustadora pra questão da automatização, é que a revolução dos modelos de linguagem que eu tava falando ali, não é tanto essa questão de que agora eles podem fazer texto, agora, sei lá, eles podem falar que nem um humano. É o fato de que a gente criou uma interface natural, de texto natural, uma interface humana para processos que são bem difíceis da gente criar como humano. Então eu explico isso melhor no vídeo, mas a ideia toda é que assim, se é difícil fazer um processamento com visão computacional de tudo que está na tela aqui, mas eventualmente a gente cria um modelo de visão computacional que vai processar isso e ele pode dizer assim, tá aqui um texto descrevendo o que está na tela. E a gente sabe que não precisa ser um texto facilmente legível por humanos, ele precisa ter uma sintaxe, ele precisa ter algum tipo de gramática ali. E daí ele tá aqui uma descrição textual disso. E daí um outro modelo que entende descrições textuais pode expressar isso de uma maneira que vire movimentos do mouse. E daí juntando essas duas coisas e dando uma função tarefa, né, uma função de incentivo para ele fazer um númerozinho ali na tela subir, a gente pode realmente criar um processo em que a gente automatizou isso. E eu não tirei isso do nada, não é porque eu sou um gênio e tal, porque tipo, esse tipo de coisa, eu já lembro de ter visto há muito tempo, quando o pessoal estava usando aprendizado por reforço para, por exemplo, fazer speedrun, tool-assisted speedrun, sabe? O cara, vou fazer o jogo, jogar o Mario mais rápido e a única função, objetivo dele é ter o número do tempo maior quando ele acaba a fase. É questão de tempo, até o pessoal até brincou, botar planilha, ainda vamos botar pra fazer planilha. Esse tipo de coisa, que é repetitivo, vai ser uma coisa que vai ser fácil de automatizar desse jeito. Deixa eu ler o chat aqui. Uma dúvida, se é na universidade pública com dinheiro público que é a origem de toda tecnologia de qualidade, por que tanta grana envolvida para replicar algo que já existe com novidade pequena, alterar estética e usar white labels, se o tanto de grana que é gasto poderia ser feita ainda mais inovação? Mas então, Archer, é por isso que a gente critica o sistema capitalista. Eu acho que é exatamente por causa disso. Porque essas dúvidas, elas são irrespondíveis sobre o nosso sistema. Elas são irrespondíveis de por que basicamente, pelo menos, não sobre o nosso sistema, mas sobre uma ideologia liberal que não critica a maneira que o sistema funciona. Porque da maneira que a gente vê, quem cria a tecnologia é quem pesquisa. Quem bota o trabalho para desenvolver essa tecnologia são os engenheiros, que são trabalhadores. Quem opera as máquinas são os trabalhadores. Quem tira a coisa das minas são os trabalhadores. Mesmo se eu falei que tem uma elite intelectual que são os pesquisadores, né? Mesmo essas pessoas, elas estão fazendo um trabalho de sumarizar o conteúdo, de entender o conhecimento, de criar novo conhecimento. Todo mundo faz esse trabalho. E daí, o governo financia essas universidades, bota as pessoas lá, e quem ganha grana na sociedade mesmo é essas empresas aí. Bilionárias e tal. Que estão trabalhando dia sim e dia também para precarizar o nosso trabalho e pagar cada vez menos para os trabalhadores. Então, acho que isso que nos radicaliza mais. Tipo, tu acha que eu gosto de ser comunista e fazer live comunista? Na real, eu gosto, é bem maneiro. Mas tu acha que eu não preferia estar jogando Zelda Tears of the Kingdom, que o jogo tá parado lá uns 3 meses, eu tô querendo ganhar do Ganondorf? Tu acha que eu não queria ir vender minha praia ir vender minha praia na arte? Não. Eu queria estar fazendo isso ao invés de estar fazendo live comunista, mas depois que tu entende essa coisa, fica muito complicado não fazer nada. Fica muito complicado também o pessoal ficar fazendo debate sobre como vai ser o futuro e sobre quais correntes e tal, ao invés de tentar realmente fazer alguma coisa sobre o sistema capitalista agora, assim, eu sei que parece que eu tô me colocando numa posição superior, tipo, eu sei a verdade, eu tenho que fazer. Não, pessoal, é uma coisa que, assim, é inevitável, não me sentiria bem não fazendo essas coisas que eu tô fazendo aqui agora, e não é pra dizer assim, nossa, esse cara é demais, vamos jogar dinheiro nesse cara. Não precisa jogar dinheiro em mim, só façam vocês mesmo essa reflexão, procurem buscar isso, mas pra mim é inevitável não se revoltar com esse tipo de coisa. Resumindo, tu se respondeu? Desculpa, eu fiz o react do chat e eu fui muito streamer agora. Resumindo, porque Big Techs e gigantes privadas não simplesmente só jogam dinheiro no Estado para financiar universidades públicas e ter inovação com valor baixo investimento e deixam seu contrato apenas como distribuidora. Se é mais rentável por lógica, por que criar 10 vezes mais produto que o total do consumidor possível para depois... Então, de novo,
Por isso que é muito bom. Eu recomendo um texto pra tu ler, ArtR, que não é um texto difícil, inclusive tem na Audioteca Crítica, deixa eu colocar aqui, que é o do socialismo utópico ao socialismo científico, do Engels. Que ele descreve um pouco de como o capitalismo cria suas próprias crises, exatamente isso que tu tá descrevendo. De como tem a dinâmica do Estado no capitalismo, de como a gente não pode tentar achar que a gente vai reformar o capitalismo, transformar ele num capitalismo bonzinho. Ele descreve tudo isso e ele vai descrever acontecendo no capitalismo exatamente isso que tu está dizendo, explicar um pouco de porquê, mas ele está mais focado ali em tentar mostrar que assim, pô, a gente precisa sair desse socialismo meio, que ele literalmente diz que é utópico, que acha que a gente vai convencer o capitalista de que é ineficiente, que ele está criando produção demais para depois queimar e que na real seria muito melhor e os trabalhadores seriam felizes, a gente ia produzir mais se você só não se organizasse assim, porque ele diz assim, não é assim que o capitalismo funciona e tem altas dinâmicas que fazem a coisa ter todos esses problemas aqui, ele cria suas próprias crises. Então, recomendo esse texto, mas eu gostei. Pequena dúvida. É uma dúvida pequeníssima. É uma dúvida que a gente podia ficar aqui. Primeiro que eu não sou a melhor pessoa para explicar isso, sou um propagandista aqui, mas enfim. Vai ler o tio Engels. Tô pensando em ir pra TI, mas esse lance da IA tá me fazendo largar a ideia de programar e ir pra segurança. Eu acho uma boa, Algidos. Eu diria que se tu quer trabalhar com computador, o campo da segurança talvez seja melhor. Boa parte do resultado só vem do que já foi criado. Você tá idealizando que quando investir na pesquisa vai ser descoberto algo que você já pode usar, isso não dá retorno. Tem isso também que o Sherlock está falando, que assim, a indústria diz que está investindo muito em desenvolvimento, mas uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui é que como o sistema de patentes te permite proteger uma invenção por um tempinho ali, eu acho que 8 a 15 anos nos Estados Unidos, eu posso estar lembrando errado, às vezes existe um incentivo de tu pegar a mesma tecnologia, como por exemplo, sei lá, HoloLens da Microsoft, e tu criar uma outra coisa que é basicamente a mesma coisa, como por exemplo Apple Vision Pro, só que fazer uma patente diferente, porque tecnicamente é diferente, fazer todo um marketing diferente, e agora eu posso ganhar muita grana com isso. E daí depois eu crio uma coisa totalmente diferente, mas que é basicamente a mesma coisa, crio todo um ciclo de hype e vendo a mesma coisa. Só que será que a gente precisa mesmo enfiar um computador na nossa cara para viver a nossa vida melhor? Não, a gente não precisa. Eu vou ser categórico aqui. E aí, Gabinates, não queria fazer vocês desistirem da área de TI. Além disso, cada gigante quer ganhar na concorrência sobre os demais gigantes. Ele precisa inovar ou para diminuir os custos para ter patente que experimenta ter vantagens. Pô, tá rolando uma baita discussão aqui no chat, muito bom. Seguir o conselho do ET Bilu, né, velho? Buscar conhecimento. Busque conhecimento e compre Bilu Coin. Tava de bobeira aqui, entrei na live e em poucos minutos te abriu minha mente sobre diversos debates. Muito obrigado. Não, ó, John Helmut, obrigado você que está aqui. O único trabalho que vai sobrar vai ser pro player de CS que continua firme mesmo depois da criação dos Zenbots. Exatamente. Qual o texto? É do socialismo utópico ao socialismo científico. Texto bem básico, eu acho ele tranquilo de ler, tem na audioteca. Daí escuta várias vezes, eu sempre digo, eu assim, ó, quando eu digo que um texto é fácil de ler, não quer dizer que vocês vão escutar e vocês vão entender tudo. E às vezes vocês não vão ter a bagagem para escutar, vou ter que escutar outros e tal, mas ele é um texto que eu escutei umas 3 vezes já, na audioteca mesmo. E eu fico pensando nas frases, eu fico digerindo. É assim que funciona pra mim, tá? Então, não se sintam intimidados quando digo isso daqui é fácil. Esse texto é fácil de entender. Não, nada é fácil. A gente precisa refletir, a gente precisa discutir com os outros e tal. Mas enfim, pior, já trabalho na área, mas é tanta coisa que sai, ainda tem IA pra estudar e segurança e os caralho que sinceramente é difícil não pensar em parar e viver autossuficiente no interior. Eu espero que a gente consiga isso ainda. Mas enfim, essa foi a notícia. Eu estou bilionário agora. Esse livro tem 200 anos, você tá dizendo que um cara de 200 anos atrás previu o Elon Musk criando o chip do Zap na cabeça. Mais ou menos, né? Eles não previram nada, inclusive isso é uma coisa muito comum do pessoal achar que tu vai ler o conteúdo marxista e vai prever o futuro. É um método de analisar, e daí tu pega esse método e tu vê como ele analisou as coisas no passado e tu tenta analisar o tempo presente. E o que é interessante é que o modo de produção, a maneira como a gente organiza a produção ainda é o mesmo. Muita coisa mudou, mas o modo de produção ele ainda é o mesmo. Então a gente parte do mesmo método, a gente parte da materialidade, né? A gente parte do que a gente está vendo e a gente usa esse método. E a nossa análise vai ser correta? 100% não, entendeu? Tu vai debater lá com os outros, tu vai tentar entender, tu vai ler o que os outros estão tentando entender. Mas o que a gente está dizendo é que o livro que os liberal econômicos estão usando, ele tem 300 anos, entendeu? Ele tem 300 anos e ele já foi refutado e tal. E daí vai ter liberal que vai dizer, não, mas Marx foi refutado, mas não sei o que. Beleza, pode ter coisas que o Marx não entendeu, que ele preveu errado, mas o método e a maneira de análise e o socialismo como uma ciência, como uma maneira de superar o capitalismo, que é o que o Engels fala nesse livro, sobra ainda, é válido, entendeu? Ainda está de pé. Se desse pra fazer isso sem o garimpo ilegal vir me atacar, tu já tinha ido, entendi, se ser autossuficiente. Então, saca só, 2 notícias aqui. Vamos lá, tem uma aqui assim, ó. Desenvolvedores do Chromium
estão trabalhando em especificação para micropagamentos automáticos em navegadores. A tecnologia Web Monetization permitiria o pagamento por conteúdo consumido sem interações manuais. Por meio do sistema, sites poderão receber micropagamentos de seus visitantes em vez de depender de anúncios ou assinaturas. Apple e Google já mostraram suporte ao Web Monetization, enquanto a Mozilla mostrou um interesse mais limitado. As informações são do site The Register. Então vamos dar uma olhada aqui. A equipe por trás do Chromium, o mecanismo de código aberto do Google Chrome e de outros navegadores, está trabalhando em uma maneira de permitir que aqueles que navegam na web paguem pelas coisas que leem ou assistem sem qualquer interação. No início deste mês, Alexander Surkov, engenheiro de software da consultoria de código aberto Igalia, anunciou a intenção da equipe do Chromium de criar um protótipo de monetização da web. Uma especificação comunitária em incubação que permitiria que os sites recebessem automaticamente pagamentos de visitantes online, em vez de anunciantes por meio de um navegador web em um serviço de pagamentos designado. A monetização da web é uma tecnologia que permite aos proprietários de sites receber micropagamentos dos utilizadores à medida que interagem com o seu conteúdo, escreveu Surkov num documento explicativo publicado no verão passado. Ele fornece uma maneira de os criadores de conteúdo e proprietários de sites serem compensados por seu trabalho sem depender apenas de anúncios ou assinaturas. Notavelmente, a monetização da web oferece 2 recursos exclusivos, pequenos pagamentos e nenhuma interação do usuário, que abordam vários cenários importantes atualmente não atendidos na web. Isso é uma coisa que me lembra, e quem trabalha como dev, talvez vocês já tenham visto isso. Na especificação HTTP, que é uma especificação que foi feita bem no início da internet, bastante tempo antes de hoje, a gente tinha vários códigos de sucesso, vários códigos de erro, vários códigos de aviso e tal. Tipo, basicamente, toda vez que tu faz uma requisição, ela vai te dar um código do que aconteceu, né? O mais comum é o 200, que é ok, deu tudo certo. 404, not found, vocês devem conhecer esse. 500, erro do servidor, tem essas coisas. Mas tem altos erros lá pelo 4, que é tipo, por exemplo, 406, autorização necessária. E tem um que eu acho que é tipo 409 ou 413, que é tipo pagamento necessário. E isso é uma coisa que eu sempre pensei quando tava lendo essa documentação, que é tipo assim, que louco, quer dizer que desde o início eles pensaram assim, tu vai entrar num site e daí ele vai fazer um pagamento com o teu acesso e daí ele vai te deixar entrar e se não pagar, por exemplo, a coisa vai dar errado. E daí outra coisa que eu falo também sobre isso antes da gente ler o resto, é que isso aqui é meio que o pessoal das criptomoedas estava falando no último ciclo de hype das tecnologias, que as criptomoedas poderiam fazer. A gente vai integrar uma web que tem um dinheiro junto com a web, que tem tokens, e daí a gente vai poder fazer contratos e pagamentos tudo automático. Não sei se vai usar a criptomoeda esse negócio do Google, a gente vai ver. Mas aí já tá, isso é uma das minhas previsões, que se for isso, eu posso estar errado, mas quando eu falei mal das criptomoedas e que elas não iam ser a revolução dos pagamentos na internet, não é porque não seria ótimo para o sistema capitalista e permitiria abrir novos mercados e oportunidades ter algum tipo de pagamento integrado. É só porque eu acho que a tecnologia web 3.0 das criptomoedas e blockchain não tinha o que era necessário para isso e era uma especulação danada, era um monte de golpe e tal. Não estava pronto ali aquela tecnologia para fazer isso. E daí, por exemplo, eu digo, o Pix é muito melhor que isso. Provavelmente pagamentos dentro do WeChat na China é muito melhor que isso. E é centralizado. E é ruim, não tem privacidade, beleza, mas funcionava muito melhor. E eu acho que é possível que o Google, emplacando isso junto com a Apple e tal, um padrão, isso daí não vai ser Web 3.0, não vai ser cripto, vai ser só dinheiro passando por uma Big Tech, pode funcionar super bem. Inclusive, Mr. Robot previu isso também. Ou seja, vai ter além dos anúncios, terá que pagar para ver o site junto. Não, isso vai... Tipo, ô Santiago, tenho certeza que na real, isso vai melhorar muito a qualidade da internet. Porque isso antes eu comecei a fazer react de texto de novo, né? Isso é uma das coisas que com o tempo eu parei de ter uma opinião que eu acho que vai até a metade da análise, que o pessoal falava assim, se você não está pagando pelo serviço, você é o produto. Aquele chavão, ficou até cansativo de tanto que falaram. É mentira isso? Não é mentira. As redes sociais, em suma, as redes sociais estão minerando teus dados, tentando pegar o máximo possível para poderem fazer dinheiro com isso. Inclusive para propaganda e agora para modelo de IA. Beleza, mas por que vai até a metade da análise? Porque muitas pessoas diziam, já sei, a solução é fazer uma rede social que é totalmente paga. Cadê as redes sociais totalmente pagas aí?
Só o Twitter mesmo. Só os caras pagando por coisas do Twitter. Mas vamos continuar aqui. Eu vou fazer até aqui a análise, depois a gente pode discutir isso melhor. Pequenos pagamentos ou micropagamentos foram desenvolvidos e implementados de diversas formas e com diversos graus de sucesso desde que a internet se tornou uma realidade na década de 1990. E eles foram contemplados antes disso como parte do projeto Xanadu do Ted Nelson. Eu não conheço. 2 décadas atrás, havia um ceticismo considerável de que algum dia funcionariam. Em 1999, o pioneiro das criptomoedas Nick Szabo argumentou em PDF, que o custo mental de lidar com pequenas transações geralmente excede ou supera o custo de computação. Interessante. Interessante, ele não estava prevendo os jogadores de gacha de 2024, né? Alguns anos depois, em um artigo de 2003, The Case Against Micropayments, Andrew Odlyzko, atualmente professor de departamento de Escola de Matemática da Universidade de Minnesota, escreveu: micropagamentos são a tecnologia do futuro e sempre será. Então ele tá zoando, nunca vai ter micropagamentos. Desde a história recente de criptomoedas, finanças descentralizadas, blockchains, carteiras digitais, compras no aplicativo e opções de pagamento convencionais como PayPal, Stripe, Venmo e Zelle, certamente não faltam tentativas de provar o contrário. No entanto, nenhuma delas realmente lida com pequenas transações de alguns centavos com muita eficiência. Enfim, a criptomoeda, o pessoal disse, não, talvez possa lidar, mas daí tem um grande problema, que é a questão do custo de transação no Bitcoin, do tempo de transação. E daí vocês vão dizer, já prevendo o pessoal no chat, não, mas tem o Lightning, tem as outras criptomoedas que são mais rápidas e tal. Não. Não, porque daí tu perdeu todas as vantagens de ter a criptomoeda com todas as propriedades que nem o Bitcoin é. Beleza, eu sou um hater da tecnologia, tá? Eu tô errado, só parem de me ouvir e achem que tudo que eu tô falando é bobagem, tá? O Pix de 0,01 pra mandar mensagem tem o problema que tem um custo de transação lá, então eu nem sei qual é o mínimo do Pix, mas isso é problemático, as pequenas transações, é isso que eu tô dizendo. A Brave Software lançou em 2017 seu Basic Attention Token, que em 2019 passou a fazer parte do seu programa Brave Rewards, como forma de recompensar os usuários da web pela visualização de anúncios, além de uma forma de compartilhar receitas com os editores. Entre 28 mil sites participam atualmente de acordo com o Buildwith. Então quem não sabe, no Brave tem um negócio que é tipo assim, o Brave bloqueia todas as propagandas. Mas daí, isso assim, eu gostava da ideia do Brave, eu achava que ia ser legal, mas eu vou denunciar isso que eu acho palha, a ideia do Brave agora, depois de ter usado. Nós nos preocupamos com a segurança e tal, nós nos preocupamos com não passar propaganda, eles bloqueiam todas as propagandas. Aí tu pode ter uma opção lá no Brave que é tipo assim, por navegar na internet e tu, Brave, me mostrar algumas propagandas, tu vai me dar um dinheiro, que é esse BAT, que é uma criptomoeda. E daí parte desse BAT, o Brave vai distribuir para os sites, por eles implementarem as suas propagandas dentro dos sites. Então meio que o Brave fez um negócio que do ponto de vista de negócio é foda. Tu tinha o Google e o Google tem os anunciantes, e daí o Google coloca os anunciantes pela sua rede de AdSense lá. O Brave disse assim, não, eu vou bloquear todos os anúncios. Mas by the way, seu Noia que tá precisando de dinheiro, você quer ganhar dinheiro? Você quer ganhar dinheiro navegando na internet? Quem sabe se eu mostrasse anúncios pra ti? Então, é muito bom que o Brave literalmente te impediu de comprar crack na rua pra te vender heroína, sabe? E daí, você quer ver propaganda? Você pode ver, e você vai ganhar um pouco de criptomoeda também, e os sites vão ganhar, e todo mundo vai ser feliz. Ele fez um 360, exato. E o que eu acho ruim, eu não uso muito o Brave, eu uso o Firefox, inclusive a próxima notícia do Firefox, sou meio fanboy do Firefox, eu sei que a gente fez um react gigante sobre o Firefox na última live. O Brave, todas as propagandas que eu via lá, era coisa de cripto arrombada. Eram umas coisas que pareciam uns golpes de cripto. E eu tipo, cara, qual é, sabe? Eu achei que a gente tava... Daí, claro, eu posso não ganhar dinheiro só que daí o meu lado primata e brasileiro do cérebro, que é tipo assim, preciso de mais dinheiro, como é que eu vou deixar dinheiro na mesa? Me fazia usar o Brave e ver propaganda. E daí eu tipo, cara, eu não gosto, esse modelo de negócio é ruim. É isso que eu tava dizendo. O meu cérebro lagarto aqui tava dizendo assim, meu Deus, eu não consigo deixar de ganhar dinheiro. E daí eu usava o Brave vendo propaganda. Muito estranho. Achei muito estranho. Achei que foi um hack mental, assim, que eles fizeram pra me fazer querer ver propaganda, sabe? A startup de pesquisa Mojik começou a oferecer suporte para a monetização da web em 2021, por meio do Coil, uma plataforma de blog criada em 2018 pelo ex-CTO da Ripple, Staffel Thomas. E não funcionou, pelo menos para a Coil, que fechou há cerca de um ano. Mas em uma nota de despedida, a startup entregou a tocha à Interledger Foundation, que visa viabilizar a monetização da web por meio do protocolo Interledger e da API Open Payments. Aí agora quem tá rindo? Eu acho que essa coisa do Google vai ser uma criptomoeda. Open Payments API é um padrão aberto baseado em HTTP criado para facilitar microtransações na web, escreveu Surkov. Ele é implementado por uma carteira e permite a transferência de fundos entre duas carteiras. Ele aproveita concessões de acesso refinadas baseadas no GNAP, não sei o que é,
que dá aos proprietários das carteiras controle preciso sobre as permissões concedidas a aplicativos conectados da sua carteira. A ideia básica é que o usuário da web obtenha uma carteira digital fornecida atualmente pelo GitHub Finboss e editores da web adicionem uma link tag ao seu bloco dos seus sites. Depois disso, os visitantes do site vincularam sua carteira digital ao navegador e pegarão os fundos ao editor solicitante sujeito à política de permissões do navegador. Como brasileiro, eu já tô vendo tanta coisa que pode dar errado com isso. Não sei se vocês estão pensando isso. De acordo com Surkov, a Apple e a Google demonstraram apoio à monetização da web, enquanto a Mozilla demonstrou um interesse mais limitado. A implementação da especificação no Chromium, que a tornaria disponível para Chrome, Microsoft Edge, Brave e outros navegadores baseados em Chromium, deve garantir que a tecnologia tenha distribuição suficiente para experimentação. Antes que isso aconteça, a prototipagem ainda precisa ser concluída e não há data definida para a sua conclusão. Existem muitas barreiras aos micropagamentos, tais como segurança, escalabilidade, fiabilidade e custo de transação. Para não falar do fardo mental de avaliar a justiça de um preço pago em centésimos, eu acho. Ia ser muito louco isso. Será que ia ser literalmente assim? E daí assim, a pessoa ia estar entrando naquele site, sabe aquele site de conteúdo adulto? A pessoa ia estar entrando naquele momento, preciso ver um conteúdo adulto, preciso ver conteúdo sobre comunismo e tecnologia, apresentado por um bigodudo cabeludo. Eu preciso entrar agora. E daí vai aparecer a cara do bigodudo ali e tu vai dizer, tu já tá ali, meu Deus, preciso. E daí vai dizer, pague R$1 pra continuar. E daí tu vai, foi, R$1, foi. Será que vai ser assim? É isso que ele tá dizendo que pode acontecer. Os micropagamentos ainda são a tecnologia do futuro, mas o futuro pode estar mais próximo do que parece. A empresa de pesquisa Forrester previu que em 2024 os micropagamentos sairão de seu nicho e se tornarão uma alternativa às assinaturas. Tenha em mente que não muito depois da Amazon abrir o capital em 1997, George Colony, fundador e CEO da Forrester Research, referiu-se à livraria online como torrada Amazon.com. Peraí. Amazon.toast. Entendi. Então esse cara, eles estão dizendo que quando a Amazon apareceu, o cara disse assim, não, isso aí é uma bosta, vai ser uma bosta, não comprem. Tipo as previsões do Bill Gates, né? Que assim, tipo, ninguém vai precisar de mais que 64 KB de memória RAM. Mas então assim, essa minha análise aqui não foi muito baseada em fatos e lógica. Eu tava brincando um pouco, eu tava falando, eu tava tentando entender. Será que isso vai dar certo? Não sei. Inclusive, não vou pesquisar agora, porque eu quero ir para mais uma notícia, mas o pessoal do chat no YouTube depois e o pessoal do chat aqui pode me dizer, isso vai ser uma criptomoeda? Como é que vai funcionar? Não sei. Vamos trazer mais tarde na live. Mas aqui, às vezes, eu só trago as notícias, sabe? Tu vai negar 0,001 centavos para ver propaganda? Juntar a TV com o orelhão, gostei. E é legal porque esse tipo de coisa já tinha um pouco na ficção científica. Vamos para a próxima, e essa vai ser a última de hoje, tá? Essa aqui, pobre da minha Mozilla. Eu vim aqui mandar um monte de hate no Google, ficar dizendo, é tudo ruim, foda-se criptomoedas. Agora eu vou para o meu grande amor, a Mozilla Foundation, Firefox, meu primeiro amor. Tô brincando um pouco, mas eu sou meio fanboy do Firefox. De novo, vai sair mais pra frente no canal. Isso aqui vai sair antes do react que eu fiz falando sobre a derrocada da Mozilla Foundation. Eu acho que ficou um vídeo muito maneiro. Eu já tava editando ele. Um dos vídeos mais comunismo maluco do canal. Mas vamos ver aqui caos e pânico na Mozilla. Medo e delírio na Mozilla. Desfazendo o F, vamos lá. Mozilla anuncia leva de demissões e foco em IA com troca de CEO. Vai ficar difícil eu passar pano pra Mozilla agora. Empresa responsável pelo navegador está passando por reestruturação. 60 empregados são demitidos e equipes serão unidas para desenvolver IA. A Mozilla, a empresa famosa pelo navegador Firefox, publicou um memorando para seus funcionários na qual anuncia uma reestruturação. No texto, a empresa explica que, além de demitir umas dezenas de funcionários, cortará investimentos em alguns segmentos e juntará equipes para acelerar o desenvolvimento da sua IA generativa. As mudanças ocorrem dias depois do anúncio de Laura Chambers para o cargo de CEO da Fundação Mozilla. Aí, coitada dessa CEO aqui, porque daí o pessoal já vai meter um monte de ataque machista contra ela e tal. Não sei se vai ser boas as decisões, mas eu já tô prevendo isso, infelizmente. E até eu ia dizer pra vocês, fiz um react do canal de Linux, em que eu discordei um pouco da opinião dele sobre por que a Mozilla tá em derrocada. Esse vídeo vai sair um pouco depois no canal, vai ser no mês de março. Uma das críticas que eu tenho a ele ali é que ele dizia assim, a Mozilla precisava ter se ligado mais às tendências de mercado e ela não soube competir nesse mercado. É mais ou menos isso que ele fala, tá? Depois vocês vejam o argumento, eu vou reagir ao vídeo inteiro dele quando sair o vídeo. E daí vocês vejam se faz sentido a minha análise. Mas assim, a Mozilla tá seguindo as pressões de mercado aqui. Tá sendo que nem todas as outras empresas. Tá demitindo, tá metendo IA. O que me faz não gostar tanto dela, tá? Desfazer o F.
Parte dessa reestruturação envolve a demissão de aproximadamente 60 funcionários. O número é pequeno, mas quando comparado com o desligamento das Big Techs, representa 5% dos quadros de funcionários da Mozilla, porque a Mozilla não é tão grande, né? No entanto, se o caso fosse no Brasil, já se enquadraria em demissão em massa, cuja definição é desligamento de vários funcionários ao mesmo tempo pelo mesmo motivo. Na semana passada, a Mozilla contratou Laura Chambers para o cargo de CEO. Chambers passou por cargos de liderança no Airbnb e eBay. Antes de se tornar CEO na companhia, Chambers integrava o conselho da Mozilla. Poxa, mas sempre te defendia perante meus amigos showroomers, né? Então, Mozilla tem feito merda há bastante tempo já. A comunidade aparenta querer ver sangue da Mozilla há um bom tempo. Mozilla une equipes para desenvolvimento de IA. No comunicado dos funcionários, a empresa revela que as equipes responsáveis pelo Pocket, Content e AI Machine Learning serão unidas para apoiar o desenvolvimento da futura IA generativa do Firefox, navegador da Mozilla e seu produto mais conhecido. No memorando publicado na íntegra pelo site TechCrunch, não fica claro se essa fusão trabalhará com a FakeSpot, startup de IA adquirida pela Mozilla em 2023, que é uma empresa que detecta reviews fake, que daí são reviews feitos por IA. É interessante até porque é uma coisa que eu tinha falado para vocês que existe, mas meio bizarro a Mozilla ter comprado essa startup. A Mozilla criou a Mozilla AI, uma startup dentro da empresa. A Mozilla AI tem como objetivo de criar uma inteligência artificial de código aberto e confiável, no sentido de que não poderá ser usada para criar malwares ou conteúdo impróprio, como pornô deepfake. Boa tentativa, mas eu acho que provavelmente vocês não vão conseguir fazer isso direito. Isso é mais hype eles falarem que a sua IA não vai fazer nada de mal, porque o pessoal tá dando pulo nessas medidas de segurança o tempo inteiro. Até o momento, o Firefox só possui uma IA que apresenta análise de produtos em e-commerce. Corte de gastos em outras áreas e fim dos hubs. A Mozilla divulgou no memorando que diminuirá os investimentos na Mozilla.social, uma rede social dentro do Mastodon. Eu nem sabia que existia isso. Na sua VPN, Mozilla Relay, isso eu sabia porque eu vi o vídeo do Joe Linux. E Online Footprint Scrubber, ferramenta para remover pegadas digitais, e anunciado na semana passada. Da semana passada, porque eu também não conhecia essa. Já o Hubs, um mundo virtual 3D acessado pelo navegador, será descontinuado. Também não sabia que isso existia. Tem um mundo virtual 3D dentro do meu Firefox e eu não sabia disso. Mas enfim, essa notícia aqui, valeu Felipe Freitas pela notícia, é meio triste porque o que eu falo no meu vídeo, e eu não vou deixar como para vocês ficarem na expectativa de ver, é que o grande problema é que a minha crítica à Mozilla é um pouco diferente do que os nerdola têm lá. Algumas pessoas dizem que a Mozilla fez ativismo demais, fez política demais, ou que ela não soube desenvolver o produto bem para fazer ele competir no mercado, mas eu meio que falo que assim, pô, pessoal, na realidade isso é meio que um reflexo dos outros concorrentes da Mozilla, o Chrome, o Safari, estarem sufocando tanto ela com a competição que eles fazem, como com os padrões novos, com os novos manifests do Google lá, com a venda casada do Google no Android, com a venda casada do Safari no iPhone, sufocando tanto a empresa que ela precisaria, na realidade, ser mais assim, inovadora e chamar mais atenção para o fato de que eles realmente estão tentando manter um princípio de uma web aberta, e eu faço isso aqui entre aspas, porque tem gente que diz que eles já esqueceram esses princípios, que a Mozilla não foi feita para ser uma empresa que concorre com o Google para ter o melhor navegador. Ela podia até ter o melhor navegador, mas o Google ainda assim ia esmagar ela, porque é isso que as empresas fazem no capitalismo. Então, foi bem legal. Deu 1 hora de vídeo, discussão interessante lá. Mas é triste, porque agora parece que a Mozilla disse assim, GG, nós vamos fazer uma IA, beleza, estão felizes. Nós vamos fazer conteúdo de IA generativa, a gente vai competir, vamos fazer layoff, vai ser uma delícia. E daí eu tipo, pô, infelizmente vou ter que desfazer o F. Boa noite, camarada LOL. Como estamos? Tô bem, cara. Tô bem. Fui ver o Mundinho 3D da Mozilla. Vamos fazer assim. Agora eu preciso acabar a live aqui. Já tô meio atrasado e tal, né? Eu tive um imprevisto, comecei super tarde. Mas vamos fazer assim. Vamos acabar a live adentrando o mundinho online da Mozilla. Deixa eu só abrir aqui numa outra aba, porque vai que o mundinho online da Mozilla é meio perigoso, então vamos... Aqui, Firefox Hubs. Eu já tinha até entrado nesse site. O que é isso? Vamos ver. See pricing, try our demo. Vamos lá.
Ah, putz, eu vou ter que entrar. Espiar. Vamos dar uma espiadinha. Ué. Ah, não posso me movimentar? Não. Coworking. Bom, gostaram, pessoal? Isso vai ser descontinuado. Mal posso esperar pra meter um Apple Vision Pro na cara e viver nesse mundo, cara. Que delícia. Roblox da Mozilla. Pô, que delícia. Corporately prescribed. O que é isso? Private. Tem um tubarão. Rabotel. Como. Tá, olha só. Vamos fazer essa pro pessoal no YouTube aqui falar. Como se chama isso na sua cidade, pessoal? Deixem no chat como é que se chama isso na sua cidade. Mas é isso aí, falou. Vamos acabar a live. Fiquem na paz. Vivam sua vida autêntica. Tomem água. Implementem o comunismo. Falou, hein? Metal.